Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao podcast Mansão Wayne, podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje falando de um personagem assim que de repente vai ganhar uma relevância gigantesca aqui no Brasil por causa de ninguém menos que Bruna Marquezine, não é mesmo? Que é o Besouro Azul. Então hoje, para falar aqui sobre a história do Besouro Azul, ou melhor, dos Besouros Azuis, juntamos aqui essa bancada maravilhosa com ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Hoje falando do meu personagem preferido da DC. Caralho. Qual deles? Qual dos 4, 5? O do meio. O do meio. Tá bom. Coluna do meio. O Bud sempre gosta mais do segundo, né? É, e ele que também é um segundo preferido de todos, Roberto II. E vamos falar também da versão que eu tive grande preconceito só porque matou a minha favorita. E o nosso lindo co-apresentador, André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne. Hoje para falar dos Besouros Azuis. Tem uma galerinha aí, uns caras esquisitos, mas legais, que se vestem de azul, e a gente vai falar bastante deles. E o cara que me apresentou o Besouro Azul, ele chegou e falou assim: não, esse cara aqui, ó, ele é o Homem-Aranha da DC, mas ele é tipo Batman. E aí ele teve esse cara aqui que é o anterior a ele, que tem uma roupa esquisita. Carlos Vasquez, hoje tá até. Provavelmente apresentei, inclusive, diretamente em Crise nas Infinitas Terras, só pra já chegar com tudo. Você tá vendo esse cara pulando aqui no fundo? É o Besouro Azul, vou te contar toda a história dele na aula de hoje. Ainda mais em Zero Hora, que tipo, tinha umas silhuetas que era do Besouro Azul, que era igualzinho do Homem-Aranha que eles faziam. É verdade, das tropas titãs e tal. Doideira. Mas é isso, a gente vai falar hoje sobre um personagem que talvez seja um dos personagens que teve mais reformulações milaborantes é foda. Milaborantes da DC, cara, porque cada versão vai por um caminho totalmente diferente. Sim. Antes da DC já, né? Antes da DC, então. Não, e talvez um dos que passou por mais editoras, né? A gente caçou aqui, levantando, a gente viu que são 5 editoras, né, cara? Isso vai tomar no cu, né? 4 oficiais e uma mais ou menos. É. Então, vamos lá, porque ao contrário do que as pessoas que vão ver o filme agora acham, o primeiro Besouro Azul não foi o Jaime Reyes e nem o Ted Kord, né? Foi Dan Garrett. Ô, Carlos, fala o Jaime Reyes como se você fosse falar em espanhol. O Jaime Reyes. É, então é assim que se fala o nome dele. Jaime Reyes. É, enfim. O primeiro foi o Dan Garrett, que teve mais de uma versão, inclusive, e eu sempre achei que esse personagem era original da Carlton Comics, né? Que a gente ouve falar da Carlton Comics, o Questão e todos o Capitão Atom, os personagens que viraram Watchmen e tudo, mas não, veio da Fox. Da Fox Syndicated. A Fox Syndicated é a mesma que é a Fox? Não tem nada a ver. Era uma editora pequena que ela acabou por investigações da sua ligação com a máfia. Ela lavava dinheiro pra máfia. Eles foram os que foram pegos, é isso? Foi um dos que foram pegos. Foi o boi de piranha das outras. É. Foi uma editora pequena. Acho que talvez o Besouro tenha sido o personagem de maior sucesso deles. Tanto que ele teve até aqueles seriados de matinê nos anos 40. No rádio, né? Era de rádio, desculpa, eu falei de matinê, mas era de rádio. Ele realmente fez um relativo sucesso, né? Não era uma coisa tipo Capitão América, Superman, mas pra uma editora pequena como a Fox foi um baita sucesso. E tem a curiosidade de quem criou ele, né? Porque oficialmente a gente não sabe quem é o criador do Besouro Azul. Porque o cara que criou é um tal de Charles Nicholas, que era um pseudônimo usado por um monte de gente, incluindo o Jack Kirby. Então pode ser que o Kirby seja o criador. O Mark Evanier, que era o biógrafo do Kirby, é o papa defunto oficial dos quadrinhos, né? Sempre que alguém velho morre e ninguém lembra, ele sabe tudo da pessoa. Ele diz que, teoricamente, não foi o Kirby, que foi um dos outros que usava esse pseudônimo. Não é um cara conhecido, é o Charles... Esse é foda de falar. Charles Wojtkowski. Não, Wojtkowski. O Charlinho. O Charlinho. Ele gosta de Besouro Azul e gosta de estudar também. Ai, meu Deus. É o Wojtkowski e que teria vendido os direitos para a Fox. O Jack Kirby rapidinho pegou, né? Que teve, tipo, o personagem foi criado em 39, em 39 mesmo já tinha tiras de jornal do Jack Kirby, do personagem. Eu acho que isso até devia dar força pra teoria de que era ele que criou, né? Era o pseudônimo, né? Então, se tinha vários artistas que usavam e tinha um que era mais relevante, você vai acabar associando mais ao mais relevante. Pode ser. O problema é que todas as informações que a gente tem, depois que todos eles já estavam mortos, né? Então, a gente não dá pra ter certeza. Por mais que se fala que foi esse aí que criou,
não dá pra ter certeza absoluta, né? A gente teria que ter documentado e achar, né? Mas vamos supor que sim, né? Vamos supor que foi ele, né? Na nossa cronologia é ele. Exatamente. E lembrando que ele foi lançado na Mystery Man Comics número 1. Sim. E eu tava vendo aqui, você falou da Fox Syndicate e tal, que não teve outro personagem relevante. Eu vi uma parada aqui que eu lembrava de ter visto na biografia do Will Eisner, que é que eles tinham um personagem chamado Wonder Man, que era basicamente um plágio do Superman que a DC processou. Sim, esse foi o processo que eles realmente acabaram com o personagem. Não é como se a DC Exato. processasse outras editoras, né? A DC. Mas mó doideira, cara. Esse era mesmo plágio, diferente do Capitão Marvel, que é um negócio que é totalmente diferente, a DC cismou, esse era mesmo igual. Totalmente diferente também, olha lá, né? A similaridade é que ele Calma, voava. E usou uma Não, o capa. cabelo e era igual, a aparecia. capa igual, tinha força igual, não. A capa não era igual, o cabelo não era igual. O cabelo era. É que ele copia, mas não faz igual. É. Esse Wonder Man eu acho que tem que ter o respeito, foi criado pelo Will Eisner, então é isso aí. Mas o próprio Besouro era na onda do plágio, né? O visual dele era muito do Fantasma, né? Não, igual. É ridículo, Nossa, cara. muito fantasma. Eu gostei na onda do plágio, né? Era uma época em que o plágio era muito comum. Né? Era uma onda do momento. Não, mas ele era e, porra, tinha o Besouro Verde na mesma época, né, cara? Que já fazia sucesso. Sim, ainda isso. Né? Mas eu adoro a origem do Dan Garrett, né? Que ele era um policial, ele é baleado por uns mafiosos, vai parar no hospital, aí o amigo dele, farmacêutico, cria um composto que dá força e resistência e agilidade por pouco tempo. É tipo Homem-Hora, né? Só que aqui é uma mensagem bonita pras crianças. Eu acho engraçado que o composto chama vitamina, né? Vitamina 2X. Ah, vitamina deve ser uma coisa nova nessa época, né? Tomem suas vitaminas, crianças. É engraçado, né? Porque, tipo, ele teve um problema lá e ele foi no farmacêutico, o farmacêutico falou, peraí, tem um remédio aqui que eu nunca mostrei pra ninguém. Toma ele, vamos ver o que acontece. Eita, olha aí, ficou forte. Mas ele tem uma coisa que eu acho que foi copiada pelo Batman. Eu acho que ele tinha o sinal do besouro antes do bate-sinal. Olha aí, possível. Ele usava uma lanterna de mão mesmo que ele acendia pra assustar os criminosos. Tinha um filme da época também que era um morcego que tinha uma lanterna com um morcego, né? Então, não é uma ideia Sim. tão original. Ele era bem genérico, né, cara? Total, ele não tem nada de original. Tinha o sidekick dele, que é o Spark, né? O sidekick eu acho interessante. O besouro continua a ser usado. O Spark foi usado só na década de 40, começo de 50, e foi esquecido. E já no final ele nem era mais sidekick. Ele deixa de ser herói, vira militar, continua ajudando o besouro, mas não é mais super-herói. Então ele caiu em domínio público, teoricamente. E quando teve aquele projeto Superpowers do Alex Ross, tem um cara que parece o besouro do Reino Amanhã, que é uma versão do Spark. Parece mesmo. Olha aí. Pô, interessante. Interessante isso aí. É que o Project Superpowers, ele pegava vários personagens de diversas outras editoras Sim. que estavam meio que ou esquecido ou o domínio já era público, né? E aí fez esse projeto. É, só que ele era chamado de Escaravelho lá. Só que agora o Jones trouxe o Spark de volta numa minissérie da Stargirl que vem um monte de sidekick do passado de volta. Olha aí. Se é domínio público, nada impede a DC usar e encaixar na cronologia, foda-se, né? Acho que só não podia usar o nome, né? Eles mudam no projeto Superpower. Ah, sim. Até pra se proteger. Mas é muito doido, porque, tipo, fica lá fazendo um sucesso bem mediano na Fox, né? E aí, em 54, já vai pra Charlton Comics. Na verdade, então, aí o que acontece? Duas coisas. Ele não vendia tão mediano, não. Ele vendia bem. O problema é que ele era o principal da Fox. Só que a Fox tava mal das pernas já também, né? Então, aí ela vai à falência. Aí tem os motivos que o Bud falou, né? De ser ligado à máfia, como todas ela era na época, né? Pro ouvinte que não acompanhou outros podcasts de origem de heróis dessa época, basicamente todas as editoras de quadrinhos era a máfia usando estúdio de artistas judeus pra lavar dinheiro. Era isso os quadrinhos, é basicamente Era isso. isso. A guerra salvou os quadrinhos, né? Porque aí o governo começou a comprar quadrinho pra distribuir pros soldados. Exato. E isso deu muito dinheiro, as editoras começaram a virar editoras de verdade por causa disso. Exatamente. Mas prossiga, André. Mas aí o que acontece? Aí a Fox, ela deu aquela falidinha, e aí veio uma outra editora chamada Holy Oak Publishing, Holy Oak, né? Holy e ela Oak. comprou a Fox e todos os seus personagens, incluindo o Besouro. Holy Oak é tipo carvalho sagrado? É, só que o Oak não é O-A-K, é O-K-E. K.I. Holy Ah, Oak, ok. é tudo junto escrito. É. E, André, ainda teve uma questão aí que, antes da Fox falir, eles fizeram uma pendureta. Porque a Holy Pendureta, Oak, olha aí. eles assumem o título porque a Fox já tava devendo dinheiro pra Holy Oak. Então, ó, a gente vai pegar esse título Isso aí eu não enquanto sabia. vocês estiverem publicando, justamente porque ele tinha um número de vendas ok, e ela publica, que é do volume 12, ao qual acho que a gente chegou a ver antes de começar 30. a gravar. Ao 30. Do 12 ao 30, e aí depois a Fox termina até o 60, mas aí é
só ladeira abaixo. Armou a pendureta, pagou, mas se endividou de novo, aí o Santander ligou e já viu, né? Olha aí. Pô, então essa editora que vocês falaram que vocês descobriram na pesquisa, nas minhas fontes eu não vi nada sobre isso. Que da hora, que da hora. Holyoke. Holyoke. E aí, como que foi pra ir pra Charlton depois? Aí o Besouro volta ainda pra Fox, né? E é publicado até os anos 50 ainda. Até que dura um pouquinho mais, só que aí a Fox para de vez. Ele acaba em 1950 no número 60. Será que tem a ver com o Comics Code? Tipo, eles falam assim, gente, vamos desencanar dessa porra. Tá É que nessa época super-herói já não vendia, né? Você tira o Superman, o Capitão Marvel e o Batman, o resto não vendia, né? Vendia mistério, terror, né? É. E aí, em 54, que o personagem é vendido pra Charlton. A Charlton, ela compra vários personagens de várias editoras, não é uma parada assim? A Charlton é outra editora também que nunca foi muito estável, né? Ela fica comprando. Você pode ver, a gente adora os personagens da Charlton, Besouro, Questão e tal. A gente vai ver as revistas deles, não chegava a 5 números, a 6. Ninguém durava lá. Eles deram sorte que tinha grandes criadores fazendo coisa, porque sucesso mesmo não fez. Não fez. E mesmo eles comprando o Besouro, em 54, os primeiros anos só tinha republicação. É, porque eu vi ficou quase 10 anos só republicando, né? Aham. E aquela parada do Dan Garrett dele falar uma palavra quando ele pegava o escaravelho, né? Que mota, né? Não? Calma que a gente chega lá. É depois. Não, eu sei, mas eu queria saber se já vinha da Fox ou se veio da Charlton. Não tinha nem escaravelho ainda. Eita, porra! Ele ainda era o policial que tomou um tiro e tomou um remédio que fez ele ficar forte. E entre 63 e 64, mesmo tendo coisa na Charlton, ele foi publicado por uma outra editora pequenina chamada Super Comics. Caralho, mais uma. 6 editoras, é isso aí, gente. Parabéns. E era de novo só republicação, não teve nada inédito. Só que aí, ainda em 64, que a Charlton, aí sim reformula, né? Ele continua sendo o Dan Garrett, mas aí muda tudo, né? Ele passa a ser um arqueólogo. Não é que ele vira Doutor Daniel Garrett? É, ele é doutor porque ele é arqueólogo e professor. E aí ele tem 2 T's no final, né? Não, mas ele sempre teve, né? 2 T's no final. Depois Não, que ele fica não. No começo era um T só. No começo era um T só. Olha aí, eu acho engraçado esse negócio de virar Dan Garrett, virar o Doutor Daniel Garrett, porque é uma coisa meio Turma da Mônica jovem, sabe? Que é tipo, o Cebolinha vira Cebola, e é tipo, o Franja, ele é o Daniel, não é mais o Dan. Ele é o nome mais sério e descolado. E aí sim, ele encontra numa tumba egípcia do faraó KFR, o escaravelho mágico na época, né? Que dá poderes pra ele. Aí ele vira a cópia do Capitão Marvel, né? Que ele voa, solta raio e tal, tem super força e ele grita Kajidá. Kajidá, isso, Kajidá. Então, isso daí, ó, pra ver, o personagem, ele é, pela primeira vez, publicado em 1939, e aí, quando ele vai falar pela primeira vez essa parada de ter o escaravelho e gritar a palavra, foi nos anos 60. 1964. Ó, 64, ó, já foram aí, ó, uns 15 anos, mais. 20 Mudou anos. totalmente, né? Só manteve o nome, basicamente. Porque ele agora voava, soltava raio pela mão, pelo olho. 25 anos. 25 anos, pô. Ô, quanta diferença. Isso é meio que ignorado, né? Pelo menos eu não lembro de nenhuma citação nas histórias da época do Ted Cord ao Dan Garrett tendo poderes, assim, mega poderes. Sim, tinha. Ele aparece até no Liga da Justiça no 1, Voando e tal? voando. Olha aí. A única cena que ele aparece, inclusive, ele tá voando. Nossa, nem lembrava disso. Na própria crise, a gente vai chegar lá, vamos falar depois, mas é mostrado algumas vezes. Tá bom, interessante. Ele não faz muito sucesso, né, nessa nova encarnação, eles até criam super vilões que não tinha antes e tal. O Roy Thomas, em início de carreira, escreve algumas dessas histórias. Olha, o Roy Thomas que vai estar no Brasil agora. Olha só que lindo. E você vê que não deu certo mesmo, né, porque isso era 64, eles publicaram algumas histórias, em 66 eles já criam o Ted Cord, né? E é legal porque o Ted é realmente uma continuação direta, né? Eles mostram que o Dan, como era professor, dava aula na universidade que o Ted frequentou, então eles eram amigos. É que aí tem 2 versões, né? Tem um que eles fizeram faculdade juntos, e aí quando o Ted, ele tá sendo... Não é manipulado, mas ele tá, tipo, fazendo serviços pra um outro cientista lá. O tio dele. Ah, isso, tio dele. É tio dele. E aí ele inventa umas paradas que, tipo, dá super força, uns bagulho muito forte. E aí o tio dele queria usar pra, sei lá, fazer alguma maldade aí. Não lembro exatamente o que é. E aí, tipo, ele fala, poxa, como é que eu vou deter? Eu preciso chamar aquele meu amigo lá, que fez faculdade comigo, que manja pra caramba das coisas. Só que ele não sabia que o Dan Garrett era o Besouro Azul. Só sabia que era um cientista
que manjava de tudo. Aí ele vai até lá pra ajudar o Ted, os dois são capturados, e aí pra se livrar da situação, que eles iam ser mortos pelas paradas que ele ajudou a criar. Na ilha deserta, né? Bem cientista louco, né? Isso. E aí ele fala, pô, vou ter que revelar. E ele se transforma, né, entre aspas, no Besouro Azul e bate em todos os caras. Aí, tipo, com o Ted Cord lá, tipo, caramba, então você é o Besouro Azul, sabe? Resumidamente é isso. E, aliás, é aí que ele fica com um T a menos. É nessa época que ele fica Dan Garrett com um T a menos. E o gibi é interessante porque ele começa de um jeito. A primeira história tem o Ted como besouro e você não sabe o que aconteceu com o Dan Garrett. E tem um policial que tá investigando o Ted achando que ele matou o Dan Garrett. Por isso que eu falei do negócio dos 2 T's. Pelo que eu pesquisei, antes era 2 T's, aí vira um T e depois volta a ser 2 T's. E depois volta a ser 2 T's. Mas originalmente era com 2, né? Isso E mesmo. aqui que também estreia Hub City, né? A cidade fictícia do besouro. E de todo mundo a Charlton, né? Porque o Questão eu lembro que vai pra lá também, né? Era lá também. Que o Questão estreia na revista mensal do Ted, inclusive. Lembrando, né? O Ted é criado pelo Steve Ditko e o Gary Friedrich, né? Que os dois são famosos na Marvel. Pelo Aranha, o Gary pelo Motoqueiro Fantasma. E o Ditko era muito cara de pau. Ele reciclou várias páginas do Homem-Aranha. Não é que ele desenhava posições iguais, não. Era a mesma página. Entra na internet, eu lembro que tem uma que tem o besouro enfrentando um monte de capanga fantasiado, que é a mesma sequência de ação de uma edição do Aranha enfrentando os capanga do Consertador. É uma cara de pau do caralho. Quem nunca copiou trabalho antigo e apresentou no novo? É isso aí. Hoje em dia, com inteligência artificial, é só o que as pessoas fazem. Então. Antes já era. E o Ted é legal porque ele começa a ter, né, alguns inimigos, né? Tem aquela gangue dos Lunatos, né? Que eu lembro que na Abril, a primeira vez que eles apareceram, os Piradões. Piradões. Que eu sempre achei eles muito parecidos com o... Como que chama? O Rastejante. É do Ditko, né? Eu também sempre achei muito parecido. Tem uma edição de Rapina e Columba por Carl e Barbara Kesel e o Tom Grummett, que é uma homenagem ao Ditko. Então tem Rapina, Columba, o Rastejante, Pierrot e Columbina e os Piradões. Tem todo mundo junto. Sensacional. Que doideira. E uma coisa que é interessante a gente falar é que, diferente do Dan Garrett, o Ted Cord, ele não consegue ativar o escaravelho. Eu acho que nessa versão ele nem fica com o escaravelho nessa versão. Eu acho que ele fica, porque depois que o Dan Garrett morre, ele pede pra continuar a jornada, né, o legado do Besouro Azul, e aí ele tenta, só que ele vai pra um outro caminho, tipo, ele não consegue, daí ele vai lá fazer a roupa, fazer todas as naves, as paradas todas dele, né, e usar o intelecto, né, e fazer uma academiazinha, porque ele vai precisar bater nos outros. Então... Porque a gente sabe que ele tem uma tendência a engordar, né? Sim. A parada da nave dele eu sempre achei muito interessante. É um inseto, né? Que é tipo um besourão gigante com uma corda embaixo. Eu acho que é um visual tão legal, assim. Eu não sei se tinha alguma coisa antes parecida, mas eu acho muito bonito. Eu adoro também, acho muito bonito. É legal isso, né? Porque ele era um herói bem científico, né? Sim. Ele tinha um negócio que ele controlava a nave por controles na luva, né? Por isso que ele tava sempre pendurado ali, sentado dentro da nave. O Steve Ditko tem um lance, né, com controles na luva, né? O Homem-Aranha também ativava as coisas com o botão na luva. E lembrando, né, essa versão do Besouro é o que inspira o Coruja lá no Watchmen, né? Sim. Tanto que o Coruja original é um policial como era o Dan Garrett original, né? Sim. Coruja 1 e Coruja 2 são Besouro Azul 1 e Besouro Azul 2. E não só isso, tem aquela coletânea de livros que são de super-heróis, o Wild Cards, Cartas Selvagens, que é organizada pelo George Martin lá do Game of Thrones. Lá tem o Grande Tartaruga, que é o cara que tem uma nave em forma de tartaruga, que também é chupado do besouro. Olha aí. Só que o cara é telecinético, né? A diferença é essa. Mas é um conceito legal pra caramba. Certeza que teve outros. Porque se for pensar, é uma parada meio de circo, né? Negócio de se pendurar. E assim, helicóptero com escada pendurada, a gente vê um monte, né? Então ele só colocou uma coisa meio ficção científica aí, ficou legal pra caramba. Não, vai ter ideia legal. É legal pra caralho. O Ted também não durou muito, né? Ele estreia, acho que nas histórias do Capitão Átomo, né? Sim. É a atração secundária do Capitão Átomo, aí ele ganha dele, acho que dura 6 números. E aí, tchau. Aí tem umas outras aparições e tchau. E é legal que nessa época, nos anos 60 até os anos 70, saíam algumas histórias do Dan Garrett e depois a origem do Ted. No Brasil, o Dan Garrett era chamado de Besouro Negro. Besouro Negro? Caralho. E ele era... O nome era traduzido, não era Dan Garrett, era o Daniel Garrote, alguma coisa assim. Eu não sei, pra dizer a verdade, mas eu acho que mantiveram o original. Foi na editora Graúna. Caralho. Não é
possível, eles devem ter mudado o nome, cara. Se na época o Superman era o repórter Edu, como que eles vão manter o Dan Garrett? É o Dani. Ah, Dan soa brasileiro, né? Parece uma abreviação de Daniel, funciona. Esse é de boa. Então, pode ser o Dani. Dani. O Dani. E tem mais uma editora. Sim, em 83, né? Não, antes, em 74... Meu Deus! A Charlton também era aquelas que nunca ia bem das pernas, né? Então teve muito material produzido, né? Era a linha de ação, né? Que eles chamavam. Action Heroes, eles chamavam a linha deles de super-heróis. Teve muito material produzido que não era publicado, ficou sem ser publicado, porque a Charlton quase parou, né? Ela começou a dedicar muita adaptação de desenho animado, personagens infantis e tal. Publicava o Fantasma também. E aí, parte desse material inédito saiu em uns negócios independentes e um deles saiu pela CPL Gang Publications, que reuniu em preto e branco mesmo. Caralho. Então, ó, contando até agora, até o momento que a gente tá, já foram 4 editoras. Foi a Fox Syndicated, a Charlton, aquela outra antes da Charlton, como que chamava? A Holyoke e essa gangue não sei das quantas aí. Gang Publications. E aí, ele ainda tem mais uma história em 1980 publicada na Charlton Bullseye, que é um título que é o pessoal da Charlton, mas é lançado de forma independente, que era tudo que essas histórias não publicadas, né? E em 83, a AC Comics faz um acordo com a Charlton pra produzir novas histórias. Caralho, bicho. AC Comics. AC Comics, cara, eu sempre pensei em fazer uma camiseta com o logo da AC Comics e a logo da DC Comics com um raiozinho no meio, assim, tipo esse DC. E essa tem uma coisa legal, porque logo no começo dessas histórias pela AC, que também foram poucas, o Dan Garrett volta da morte e culpa o Ted pela morte dele e vai atacar o Ted. Cara, eu ia fazer essa piada, mas foi a trama, né? Aquele pessoa que volta da morte só pra culpar o outro. É tudo culpa sua! E morreu de novo. Mas no fim das contas, era só um robô deixado pelo tio do Ted que se disfarçou de Besouro Azul. Essa AC Comics, por acaso, é a Mary Comics? É American Comics. Tanto que as revistas que ela publicava chamavam American Comics. E nessa época eles criaram uma equipe com a galera da Charlton, né? Sim, os Sentinels of Justice. Os Sentinelas da Justiça. Caralho. É um nome bom, pô. Sentinelas da Justiça é um nome bom. É genérico pra caralho, mas é bom. É meio maluco mesmo. Como que chamava aqueles do desenho da Liga, que era tipo a Sociedade da Justiça? Era isso? A Guilda da Justiça. Guilda da Justiça, é isso aí. Dá pra você fazer muito genérico. Aquela sociedade deles, né? E tem uma edição que é meio que homenagem às histórias da Era de Ouro, que eles simulam um traço meio do Kirby e fazem uma versão meio cósmica do Dan Garrett. Como se ele recebesse os poderes de uma entidade cósmica e tal. Mantém o mesmo visual e tal, mas é só emulando o traço do Kirby, assim. Mas foi só uma edição essa história, foi um exercício de imaginação só. Que doideira, mano. Deve ter alguma lista de multiverso da DC, deve ter isso aí em algum lugar. Ah, em algum lugar deve ter, né? Mas aí se publica umas poucas histórias, acho que umas 3, 4 solo, aí tem esse Sentinels of Justice. É aí que o Dan Garrett volta a ter 2 T's, inclusive. É aí que volta. E aí a DC já tava negociando, né? Deu até uma treta, dizem que isso atrasou um pouco a ida da Charlton pra DC, porque esses títulos da AC Comics parecia que não tinha nenhum contrato. Aí os caras ficaram putos de saber que a DC ia publicar, deu uma enrolada ali na negociação, sabe? Mas aí, enfim, o Dick Giordano, né, que era um dos caras que produziu os quadrinhos da Charlton, ficou à frente dos personagens da Charlton na DC, e na época eles estavam a fim de fazer uma revista semanal que ia chamar Comics Cavalcade Weekly, que ia ser com várias histórias curtas, né, ia ter o Superman de chamariz e ia publicar todos os personagens da Charlton. E ele chamou um monte de gente. O Steven Glehart, né, já que aqui é o Mansão Wayne, né, Steven Glehart, que é tão importante pro Batman, chegou a escrever 7 histórias. Olha aí, caramba. E tinha desenho até daquele Chas Strug, que desenhou Homem Animal. Mas no fim nunca foi pra frente o projeto. A DC mudou de ideia, essas histórias nunca foram publicadas. E a Action Comics assumiu esse lugar de ser a revista semanal. Por alguns anos a Action Comics tinha uma história maior do Superman e várias histórias curtas. Vocês devem lembrar, Abril publicou o Cão Raivoso, Lanterna Verde. Sim, era bom. Tinha umas histórias do Ricardito, Solo, era tudo nessa Action Comics. E o Dick Giordano ficou meio puto por isso, porque nessa época aí já começa a pensar no Watchman. E um dos motivos que levou o Alan Moore também a mudar os personagens é porque tava ainda esse entrave de se eles iam ou não ter essa revista semanal. Obrigado, revista semanal, por Watchmen. Né? Porque, pô, podia ter sido só uma história muito legal dos Sentinelas da Justiça, mas virou Watchmen. E no fim, os personagens da Charlton estreiam no meio da crise nas Infinitas Terras, né? Eu acho muito maluco isso. É demais, né? Eles não são introduzidos em outro lugar, eles aparecem já no meio da loucura. É, até que faz um certo sentido,
sentido você parando pra pensar que já eram vários universos que estavam se unindo e de repente tem esse. É mais um, né? Eu acho que é um bom jeito de mostrar. E a casinha deles era Terra 4, né? E o mais interessante aí é o que eu falei antes. Realmente, na Charlton, o besouro não fica com o escaravelho. Quando ele vê o besouro, o original, morrendo, mas ele não sabia de onde vinham os poderes, tá? Ele não sabia que o escaravelho existia. Então fica lá soterrado o corpo dele com o escaravelho. E o Marv Wolfman não se mancou disso. Ele usa o escaravelho na crise. Se você lembrar quando os demônios das sombras lá do Antimonitor atacam o Ted, o escaravelho faz eles explodirem. Porque o Ted não sabe fazer ele funcionar, mas carrega ele. Olha, é que tem uma história que nunca foi publicada que ele descobre. Pode até ser, não é difícil, né? Porque tem coisa da Charlton e da DC que não foi publicada, pode ser mesmo. E o Marv Wolfman pode ter colocado, tipo, esses personagens não estão sendo publicados, eu vou colocar ele usando o artefato do predecessor e pronto. E a gente pode passar pano pro Marvin Wolfman também, que ele escreveu personagem para um caralho em Crises Infinitas Terra. É permitido ele errar. Justíssimo. Eu acho um absurdo esse tipo de descaracterização em um dos 450 mil personagens que ele caracterizou. E o legal disso é que escreveram uma carta reclamando disso, porque o Besouro depois ganha uma menção na DC. Aí o editor da época, não lembro quem era, responde na carta que isso foi um problema causado pelas distorções temporais da crise. Cara, não. Que nem diz o André, quem tem tempo caga longe, né, cara? Os caras mandaram carta pra reclamar. Ah, não, velho. Puta que pariu. E o Besouro é o representante, né, da Terra 4. Eu gosto disso, porque não sei se vocês lembram, lá mais pro final da crise, que já tinham sobrado umas 6 terras, tem uma reunião que tem um representante de cada uma, né? Os 2 Superman, o Capitão Marvel, o Tio Sam, e o Besouro Azul é quem tá representando a Terra 4 ali. É o personagem de maior sucesso, né, pelo jeito. Mas é mesmo. Aí em 86, a DC já tá com o universo unificado, aí tinha aquela revista 60 Origins, né? Que foi uma mão na roda pós-crise essa revista, né? E no número 2 é inteiramente do Besouro, porque conta a origem dos 2 besouros. Ah, que da E não hora. muda quase nada. A única grande mudança é que em vez de usarem Hub City, vira Chicago a cidade. E também que o Dan Garrett, ele antes era colega de faculdade, aí ele passa a ser tipo professor do Ted Kord. E é um grande roteirista que faz isso, que é o Len Wein. Olha aí ele. Porra. Pô, Len Wayne é muito E bom. desenhos do Gil Kane ainda. Porra, Pô, combina bem, que hein? dupla. E logo em seguida sai a mensal do Besouro. Essa é uma que saíram algumas aqui no Brasil, algumas histórias. Saiu alguns tains de saga, saiu do Milênio, eu lembro que saiu. Que Nossa, eu uma... lembro que eu achava tão ruim aquilo. Ela é boa, mas ela parece um gibi dos anos 70. Ela é muito texto, muito diálogo. Eu li ela Sim. inteira anos atrás. Ela tem muitas coisas divertidas e tal. Ela não parece um gibi dos anos 80. Ela já tá quase no fim dos anos 80 e parece dos anos 70. Mas é legal porque ela meio que pega de onde parou a trama da Charlton. O Maxwell Fisher, que é o policial lá que investigava a morte do Dan, continua investigando. Os coadjuvantes do Ted, lá tinha uma mina que trabalhava com ele, tá lá, tal. Usa os piradões lá, os lunáticos. Cria alguns vilões. O Carapax, que é o vilão do filme do Jaime, é criado aí. Ah, eu lembro disso. Tem a ver com a empresa do pai do Ted Kord, não tem uns negócios assim? Do tio. Ele é um cara que ele usa a tecnologia do tio e a consciência dele vai parar dentro do robô, não é uma armadura. Ele fica preso dentro. Aí ele encontra questão, tem coisa do Milênio. No Milênio é até importante, uma dos escolhidos lá pra ser Novos Guardiões é morta na revista do Besouro. O Lendas também saiu aqui, os tain de Lendas, que ele enfrenta o Cronos, aquele viajante do tempo. Aqui acho que só saiu isso de Besouro Azul Ted Kord. É só essas desgraças. E lá pro finalzinho tem outro retorno do Besouro. Dan Garrett, ele volta vilão também, igual fizeram lá no si. Só que esse é ele de verdade. Ah, ele de verdade? Caralho. Uhum. E aí, mas ele volta por quê? O que acontece? Então, eles descobrem que é o Escaravelho que reanimou o corpo do Dan e ele queria possuir o Ted. E é a primeira vez que dão a entender que o Escaravelho não é místico e sim tecnológico. Olha aí, não sabia que vinha lá de trás isso. Só que aí o Dan tem um momento de consciência e destrói o Escaravelho e morre de novo. E faz sentido que o ex-Caravelho traga o Dan de volta, já que o Dan é um ex-Caravelho, né? Ah, meu não! Foi excelente essa. Caralho, bicho. Caralho! Meu Deus, começou a tocar música Trapalhões sozinha na minha cabeça aqui. Mas o mais importante dessa fase nos anos 80 é claro que é a Liguinha, né? Ah, com toda certeza. Então, isso que eu te perguntava, porque tem a Liga do Giffen e tem aquela equipe Lau. Qual veio primeiro? O Lau é do fim dos anos 90. Ah, então vamos falar da Liga do Giffen, que é foda, um dia vai ter algum programa próprio porque merece. Com certeza terá.
né? A gente falou dela lá no programa da história da Liga da Justiça. A famosa Liguinha. É uma das melhores formações da Liga Cômica. A gente tá A melhor fase da liga. Vamos lá. torcendo pro James Gunn levar pro cinema. E é onde o Besouro Azul fica famoso, né? Sim. Ele é o cara que tá lá do início ao fim da fase, até depois, né? Porque ele fica ainda mais alguns anos. Talvez seja o único, pensando bem. Ele e o Caçador de Marte só, que ficam do início ao fim. Acho que só. O resto, Eu me todo lembro mundo só. sai em algum momento. É verdade, tem um pessoal que fica bastante, mas não tanto quanto eles, é verdade. São só os dois que ficam a fase inteirinha e, cara, é lá que o Ted tem desenvolvido a personalidade que a gente conhece, né? Não vou dizer que o Len Wein não desenvolve, mas como ninguém lia aquele gibi... Aliás, tem uma coisa legal que eles continuam homenagem ao Jack Kirby, eu esqueci de falar. Tem uma organização ali de investigadores internacionais que é um monte de coroa que eram os Boy Commandos, aquela equipe de Eita. menininhos que lutavam na Segunda Guerra que o Kirby fez nos anos 40, Olha aí. Isso na da Liga? na mensal do Besouro. Eu achava isso bem legal. Que doideira. Porra, muito bom. A liguinha, pra mim, ela tem um fator que casa muito com o que o Carlos falou mais cedo. As 3 versões serem muito diferentes uma da outra. E aí, obviamente, que a disparidade entre os tempos que eles foram criados é um fator, né? A gente pega o Dan Garrett, é um herói muito mais da era pulp, como o Superman e o Batman no início. E o Besouro já vem ali na Era de Prata, né? Com esse lance mais tecnológico, mais vigilante. Só que o Besouro, ele permanece mais tempo, ele não é reinventado, né? O Superman e o Batman são reinventados nos anos 80, nos anos 90, mas o Besouro, ele fica marcado como um herói dessa fase anos 70 vigilante, meio que virando piada, né? Ele vira meio o homem comum que era um herói, né? O cara que fica barrigudo, que tem problema do coração e tal. E eu acho que isso acaba dando uma sobrevida pra ele, porque se ele fosse mais um herói reinventado que nem Batman, Superman e Mulher Maravilha, ele ia cair no ostracismo. Sim. Sim. E é bem esse negócio mesmo, né? Ele acaba sendo o gênio científico da equipe ao mesmo tempo que ele é o inútil, né? Ele fica puto, né? Ele vai falar, pô, vocês me deixam aqui pra ficar pilotando a nave toda vez, pra ficar aqui no monitor de plantão, né? E aí que ele acaba ficando gordinho, porque ele nunca mais luta. Já chega um momento que ele não vai mais pra porrada, né? Não, e ele desenvolve uma amizade com o Gladiador Dourado que acabou virando um símbolo do personagem. Você não consegue mais dissociar o Besouro Azul do Gladiador Dourado. É um marco dos quadrinhos a amizade dos dois. É a melhor amizade da história dos quadrinhos, cara. É muito bom. E é muito orgânico, né, cara? A Liga do Giffen era o Kate Giffen, o J.M. DeMatteis e como que chamava o desenhista? Kevin Maguire. O Kevin Maguire, que de vez em quando tinha alguns outros desenhistas, mas ele era o depois regular. tem o Adam Hughes, o Mike McCone. Mas eles tinham esse lance do Kate Giffen escrever, aí o Maguire desenhava e depois o DeMatteis ia sem saber nada e saía escrevendo diálogos. Então acabava ficando uma coisa tão orgânica que, cara, é muito difícil igualar. E o mais engraçado ali era o Besouro e o Guy, né? Era regular mesmo. As piadas eram mais centralizadas no Ted e no Guy, né? Sim. O resto era escada pra eles. Até que o Guy luta boxe com o Ted e manda ele pro hospital. Também, pô, uma lanterna verde e outro é um besouro azul. Mas foi seu anel. Mas ele tava sendo controlado pelo Déspero, se não me engano, então tudo bem. Aí também é foda, né? Eu adoro a história quando o Besouro já tá gordinho, que ele faz umas sessões de treinamento de boxe com o General Glória pra voltar à forma. É muito bom, cara. Não, a Liga do Giffen é uma parada que eu recomendo pra qualquer um. Assim, você tem que saber que saiu na segunda metade dos anos 80 e tem piadas que não envelheceram bem. Mas, de forma geral, é tão bom, cara. É tão legal você acompanhar os relacionamentos entre os personagens. E o Besouro é realmente um dos que mais brilha ali. Lembrando Com toda que o certeza. Besouro só tava ali, né? Porque quando o Giffen foi assumir a Liga, os editores e roteiristas dos principais personagens da DC simplesmente não liberaram, né? Ninguém que... o Superman não, a mulher, só o Batman liberaram. Aí o Giffen se virou o que tinha e pôs os personagens de série Z. Sim, que melhor coisa que aconteceu. A Liga ficou Sim, muitos anos sim. nessa vibe, né? Uhum. O DeMatteis, ele é chamado pra assumir essa liga, e o DeMatteis, ele fala que ele não sabe como fazer aquilo funcionar. E aí que ele chama o Keith Giffen para ajudar ele, porque ele percebeu que a abordagem que ele queria fazer não ia dar certo. E o Keith Giffen opta... Imagina, cara, se essa formação da liguinha tenta ser séria, ia ser uma Liga Detroit 2.0. Não, isso é uma tragédia. Então, isso que eu ia falar, porque o DeMatteis, ele já estava no título com a Detroit. E o final é sombrio pra caralho durante Lendas, que ele mata o Vibro e o Gladio. E era o DeMatteis já escrevendo. Então, se você pega pra ver a sequência, é um pouco orgânica a mudança de uma liga pra outra, mas mesmo É assim bem orgânico. muda muito. Orgânico num sentido, tipo, aparece até a cigana no comecinho ali, mas o tom muda tanto, o DeMatteis acertou tanto em chamar o Kate Giffen pra ajudar, cara. E é muito Sim. louco porque o Kate Giffen na época era mais conhecido como desenhista, né? Sim. Uhum. Acho que é aí que ele começa a ser um baita roteirista, né? Eu não lembro se ele já tinha escrito alguma coisa da Legião já nesse ponto.
Eu acho que ele já tinha escrito Omega Man já. Ele para de desenhar quase, né? Ele faz um outro especial, ele virou o cara que faz layout de página, mas ele não é o cara que desenha. E quase tudo foi com o DeMatteis, né? O DeMatteis ainda produziu bastante coisa sozinho, mas o Giffen foram raras as vezes depois disso. Ele funcionou muito bem essa parceria, não tem jeito. E o Besouro continua na liga depois da Liga Cômica, né? Porque depois vem aquela liga que só eu gosto do Dan Jurgens, que eu acho ótimo, porque ele pega o melhor da Liga Cômica e resgata a grandiosidade da Liga do Satélite. E eu acho que ele usa muito bem o Ted. Ele continua com humor, mas ele lembra que o Ted é um puta cientista. É nessa época que tem algumas histórias desenhadas pelo Marcelo Campos? É mais pra frente, é quando o Jurgens sai, que aí o título fica muito ruim, mas eu gosto que o Marcelo Campos faz poses de Homem-Aranha pro Ted o tempo todo. Sim, é muito bom. Já vi entrevista dele falando que foi de propósito, mano. E o Ted ainda quase morre na morte do Superman, né? Tem aquela cena do Apocalipse espancando ele. Isso aí é foda, ele velho. Fica em coma um tempão, né? E quando ele se recupera, ele tem medo de voltar a agir, né? Porra, é lógico, mano. O Apocalipse chegou e pegou a porta do carro e começou a fechar e abrir na cara dele, na cabeça, mano. Meu Deus, eu fiquei traumatizado com aquilo quando eu li a primeira vez. Fiquei, caralho, mano, esse cara, eu nem sabia quem era Besouro Azul. Que o Superman morreu, olha o que ele fez com o Besouro Azul. Ele ficou traumatizado e ele ficou com traumatismo craniano. Era pra ter arrancado a cabeça dele igual. Porra, é verdade. O Rei do Crime, na série do Demolidor, ele fez exatamente a mesma coisa. E arrancou a cabeça. E aparentemente o Rei do Crime é mais forte que o Apocalipse, né? Caralho. E eu acho que esse momento, pro leitor ocasional dos anos 90, esse é o grande momento do Besouro Azul, né? Muita gente conhece o Besouro Azul só porque leu A Morte do Super-Homem e ele parece... ele tá numa história importante de outra pessoa, né? Exatamente. Não, até porque depois disso a liga fica muito ruim e depois o que vem pra frente nem sai no Brasil. O Besouro fica lá um tempo sendo só o cientista, sem usar uniforme. Aí tem aquela saga Juízo Final, que a Gelo morre, então ele volta à atividade aí, que ele faz uma armadura pro Gladiador Dourado. Ele faz uma armadura pro Guy, quando o Guy fica sem o anel, lembra? Tem umas armaduras horríveis. Nossa, é verdade. Eu lembro da armadura do Gladiador Dourado, que ele faz uma parada de suporte de vida sem avisar, e aí quando o Gladiador morre, ele aperta a estrela do peito e o Gladiador ressuscita, assim, é uma parada muito... Na verdade não é isso, é porque nessa saga, eu não sei como o Soberano das Trevas faz ninguém mais morrer. E o Gladiador tinha morrido nesse exato momento, então ele não morre. E aí o Ted dá um jeito de fazer uma armadura de suporte de vida. É isso, é verdade. E depois disso, essa saga leva a uma briga entre as equipes da Liga, né? O Capitão Átomo faz uma equipe dissidente que é interessante, porque ela continua sendo Liga da Justiça, mas o título, que nunca saiu no Brasil, graças a Deus, eu li essa porcaria, chama Extreme Justice. E a gente sabe que em quadrinhos se chama Extreme, é ruim. E é ruim mesmo, cara. Extreme, leia Estrume, sempre. O pior é que a equipe que você começa a falar parece legal. É o Capitão Átomo, o Besouro Azul, o Gladiador Dourado, a Máxima, o Admirável, o Nuclear com leucemia. Caralho. E depois entra os Super Gêmeos. Muito bem, muito bem. Não parece tão legal assim. Não, é horrível. É que você fala Capitão Átomo, Besouro e o Gladiador, até aí tá legal, né? Parece que é a liguinha. A Máxima também. Desanda. E essa Extreme Justice meio que enterra o Besouro por um tempo, né? Quando acaba, acho que dura uns 15 números, não lembro agora. O Besouro deixa quase que pra sempre de ser o Ted, pelo menos, de ser um personagem fixo em algum título, né? A segunda metade dos anos 90 ele sumiu. Então, ele aparece só de participação especial. Tem umas histórias naquela showcase, né? Que era de histórias curtas. Tem o Lau, que você falou, o Lei. O Lau acho que é interessante a gente comentar, né? Que era a equipe do Watchmen, né? É bem ruim. É o Dick Giorgiano, enfim, podendo usar os personagens da Charlton 20 anos depois, quase, né? Ele junta todo mundo, Mestre Judox, Sargento Steel e tal. E eles são uma equipe que tá enfrentando um terrorista que é o Tigre, o parceiro do Mestre Judox. Tem até um outro pacificador que surge do nada aí com uma armadura horrível e que a gente vai acabar falando disso mais pra frente. Mas é bem ruim.
vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros eternizados do programa de hoje são os seguintes: Rodrigo Milfonte Moreno, Antônio José do Nascimento Gouveia Costa, Caiane Nóbrega Pereira, Shoichi Mizuno Motoyama e Luiz Henrique Mendes. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Eu acho que nesses anos 90 o grande destaque do Ted foi nas Aves de Rapina, quando ele tenta namorar Oráculo, né? Sim, quando ele quase virou mentor do Tim Drake, a gente comentou no programa do Quando o Tim Drake quase vira Besouro Azul. Exato, a gente fez uma entrevista com o Chuck Dixon que ele comenta que a ideia dele era fazer que o Besouro Azul fizesse tipo besouros azul de cada estado dos Estados Unidos e o Tim Drake ia ser um deles. Acabou não usando esse projeto. Mas... E essa é a corporação Batman do Besouro Azul. Ele foi visionário, ele criou a corporação Batman e a iniciativa da Guerra Civil da Marvel antes de todo mundo. Mas é interessante a ideia. Mas eu gostava do relacionamento do Ted com a Bárbara. Era bem orgânico, né? Os dois tinham aquela coisa de tecnologia, o jeito que eles se conhecem num date, assim, tipo, reconhecido pela internet. É mó bonitinha essa história, né, deles se conhecendo. Eu acho muito bonitinho. É muito boa. Que eles não sabem, eles só conversavam virtualmente, né? Marcam de se encontrar num evento de computadores. No evento de tecnologia, e os dois na hora se mancam, né? Que um é Oráculo e outro é o Besouro. Caralho. Sim. E ele chega a bancar a equipe uma época, né? Sim. Foi um uso legal pro Besouro e fica aqui, inclusive, a nossa amarração dele com o universo do Batman. Porque é aí o ponto que ele se liga com o Batman mais, né? Aí depois ele vai ter importância no Já Fomos a Liga da Justiça, que é muito divertido, né? Porra, isso é muito bom, cara. Os super amiguinhos. Não, Já Fomos. É maravilhoso. Não acredito que não é, né? Tem tipo umas 3 minisséries, né? Foram duas. São muito boas as duas, cara. E ele usa um uniforme negro aí, né? Ele adota a alcunha que no Brasil tinham dado pra ele de Besouro Negro. Sim, na segunda minissérie. Bem legal. Aliás, a gente esqueceu de falar, né? Nesse meio tempo, na Aves de Rapina, ele tem um ataque cardíaco. É verdade. E ele se aposenta. Ele só às vezes aparece como super-herói, mas ele evita porque ele teve um ataque cardíaco. Que era aí que ia encaixar essa história do Tim Drake virar o Besouro Azul de uma das cidades e tal. Ia ser com o Ted sendo mentor depois do ataque cardíaco. Só que aí acabou não sendo feito isso. Mas isso também foi um dos fatores por o Dandy Dio decidir fazer ele morrer, a contagem agressiva para a Crise Infinita. E aí que chega a morte dele, que eu lembro que todos nós ficamos putos na época, porque todos amamos o Ted, mas até hoje, mesmo ele tendo voltado e tudo, ainda é a melhor história do Ted. Nossa, é muito boa. É muito boa, velho. Eu tinha um pôster disso na parede, com o Batman com ele braços, assim. Eu tenho guardado, outro dia eu achei arrumando aí. Que é uma arte do Jim Lee que o Alex Ross pintou por cima pra salvar. É o Frankenstein ali, né? E é interessante essa arte, porque ela é realmente um contraste de estilos que... funciona, eu vou dizer que funciona. Ficou uma mistura dos dois bem interessante. Naquela arte especificamente funcionou bem. Funciona, não é feio, não. Se fosse só do Lee, ia ser, mas... mas é uma mistura que eu nunca achei que ia dar certo, e eu lembro que depois eles fizeram mais algumas parcerias assim, mas ficou legal. E é a tal da contagem regressiva pra Crise Infinita, né, que solta um mistério de que algo grande está acontecendo e só o Ted pega as pistas. E temos programa aqui no Mansão Wayne, então ouçam se quiserem saber. Mas só resumindo, porque a gente, mais importante do que o Ted, é importante ressaltar que aí, de novo, eles esquecem que o Ted algum dia teve escaravelho e o Gavião Negro entregou pra ele recentemente porque achou numa escavação. O que é interessante, afinal ninguém liga pra isso, né, gente? E a DC tem arqueólogo pra caralho, né? Toda hora alguém acha. Não, e é legal dar essa amarrada com o Antigo Egito, com o Gavião Negro e tal, é legal. Tanto que o Jones, quando ele fazia a Sociedade, lembram daquele arco que eles voltam pro Egito Antigo? Sim. É lá que aparece um outro besouro, né? Então, não aparece. O Adão fala, alguém dos que eram vivos naquela época da Sociedade, eu não lembro quem era, ele fala que tava em missão junto do Besouro Azul. Ou seja, existia um Besouro Azul lá. Eu lembro disso. Legal, né, cara? É legal. E ninguém nunca mais usou. Não, mas a gente vai
vai chegar num parecido ainda mais pra frente. Tá bom. E aí é importante porque o Besouro tá investigando o que tá acontecendo, né? Ele percebe que tem alguma empresa fantasma que tá comprando outra empresa e tal, e no fim isso é o Maxwell Lord pra financiar o Projeto Omega. Mas no decorrer da história, o Ted taca o Escaravelho e acaba deixando ele com o Mago Shazam na Pedra da Eternidade. Sim, verdade. Nossa. E o Mago já profetiza aí que ia ter um novo Besouro. Sim. No fim, o Ted é assassinado pelo Maxwell Lord, e é o momento que o Ted é erguido, né? Ficou como um dos maiores heróis da DC, porque o Maxwell fala, eu sempre soube que se alguém descobrisse ia ser você ou o Bruce, né? Essa cena é foda. É muito bom. E aí, tipo, ele vai se ferrar, Max! E pá! Aquela silhueta lá com a cabeça estourando. muito bom. Puta que pariu, cara. Não, é impactante demais, cara. E eu lembro que na época saiu um fanfilme que era um comercial de remédio pra dor de cabeça, que era o Maxwell Lord e o Besouro Azul. E aí ele falava assim, vai curar seu cérebro mais rápido que um tiro na cabeça. Tipo, negócio assim, era uma doideira. Caralho, eu lembro de ter visto isso na época. Era muito bom. E aí tava tendo todo o negócio da contagem regressiva, né? E tem aquela Dia da Vingança, que é a parte dos místicos, e o espectro explode, né? A Pedra da Eternidade. Sim. E vai pedaço pra tudo que é lado, incluindo o Escaravelho, que vai cair em El Paso, no Texas. El Paso. El Paso. E aí que começa a história do Jaiminho. O Jaime Ages. O Jaiminho, um garoto que anda quilômetros pra chegar na sua escola. Que quer evitar a fadiga. Por estradas esburacadas com pedras pontudas e cacos de vidro. E ele acha o Escaravelho no chão caído, né? Quando já tá rolando a crise infinita, ele tá lá com os amigos dele, a Brenda e o Pá. E aí ele acha o Escaravelho no chão e pega e leva pra casa. E durante a noite o Escaravelho acorda, anda até a coluna dele e se funde a ele. E ele nem percebe que ele tá dormindo. Não tinha um lance de cena Batcaverna que ele se funde? Calma. Ele se funde com ele, mas ele não vira besouro ainda. Aí o gladiador tá em busca dele, né? É o buraco da história da crise infinita que nunca foi preenchido, né? Como o gladiador foi pro futuro de novo, né? Que ele dá tudo errado e ele vai pro futuro do nada sem ter uma máquina do tempo e volta já sabendo o que ele precisa fazer pra evitar a crise infinita. E eles precisam do besouro pra enxergar o irmão olho, né? É, o Escaravelho, né? Eles estavam procurando. Precisa do Escaravelho. Nossa, pera, já tava rolando já o negócio do Projeto Omar, já era a crise infinita mesmo. Era a crise infinita já tava rolando. Cara, é interessante que o Dan Didio, um pouco depois que saiu o primeiro trailer do filme, ele falou bastante sobre a criação do Jaime, né? O Jaime, ele é um daqueles personagens mais recentes que eles têm todo um corpo editorial na criação deles, porque o próprio Dan Didio cita que ele queria que fosse uma parte de uma DC mais diversa, né? Ele até cita que eles já tinham modificado o Nuclear, o Átomo, né? O Electron, que aí você tinha o Ryan Choi, você tinha... Eu esqueci o nome. Qual é o nome do segundo Nuclear, Bud? O Jason Hirsch, mas o Ryan Choi é depois, hein? Sim, e 2 anos depois viria a Cat Kane como Batwoman, né? Uma mulher lésbica e tal. E aí ele fala que a ideia já tava sondando que ele deveria ser hispânico, mas eles não tinham pensado ainda num background. E aí ele viu que o Greg Rucka tava dando aquele, né, peso a mais pro Escaravelho na contagem regressiva, e ele deu a ideia de ser o Keith Giffen, né? Surgiu a ideia de ser o Keith Giffen, o cara pra comandar essa revista solo logo de início, porque ele falou, quem definiu o Besouro Azul da geração atual é o Keith Giffen, pegando um personagem que já existia. Então eu acho justo entregar na mão dele esse passo à frente de um personagem que ele ajudou a estabelecer. E foi daí que surgiu a ideia pro Jaime ser escrito pelo Keith Giffen, e o Keith Giffen que adicionou a questão de ser do Texas por conta de uma ascendência mexicana, né? E funcionou bem, né? Isso foi legal. Não, funcionou muito bem. Cara, mas muito interessante saber que o Escaravelho não foi trazido de volta já com esse plano, assim, de usar na nova reformulação. Eu acho que o Escaravelho só foi um recurso pra conectar subtramas da contagem, pra chegar no mundo místico através dele. É um item mágico genérico, né? Tanto que ele, no fim, acaba sendo reformulado pra não ser mais mágico. Vira ficção científica. Mas eles planejaram pra o Jaime aparecer pela primeira vez com o uniforme na Crise Final 5, que foi no mesmo dia que saiu o Besouro Azul número 1. Eles fizeram um timing pra sair junto. Crise Final ou Crise Infinita? Crise Infinita, desculpa. Que é quando dá o pulo de um ano, né? Isso. Isso era legal, porque aí na Crise Infinita tem isso do gladiador ir atrás dele, ele recruta ele, aí eles vão pra caverna, Batcaverna. Aí nessa hora o equipamento do Batman captura eles, o gladiador toca nas costas do Jaime e ativa. Aí ele vira besouro pela primeira vez. Aí eles vão lá pro espaço, encontram o Irmão Olho, desativam ele e tal. E na missão tá o John Stewart e o Hal Jordan, e o Escaravelho começa a funcionar esquisito perto dos Lanterna Verde já. Você vê que tem alguma treta ali. Ah, sim. Uma coisa que eu acho engraçado é que é
só depois que eles vão desenvolver que o Escaravelho não é mais místico, é tecnológico. Mas, porra, é muito na cara, né? Ele tá lá pra desmascarar o Irmão Olho. Ele é a única coisa que enxerga o Irmão Olho. E no meio da luta ele desaparece, né? O Escaravelho dá um alerta sobre os lanternas e ele some. E nesse número 1 aí, que era o Giffen com o John Rogers, que é um cara que eu acho que eu nunca li outra coisa, eles escreviam juntos, mostra que esse pulo de um ano, o Jaime ficou tipo numa dimensão compacta, que era o mesmo esquema que o Irmão Olho tava usando pra não ser visto. Então pra eles passou alguns minutos, mas na Terra passou um ano. Aí ele volta, a família desesperada, achando que ele morreu, né? Um ano sumido. Tem um quebra-pau com o Guy Gardner já logo na primeira edição, porque é o Guy. O Guy nem tá desconfiado, imagina. Não, né? É engraçado que eles fizeram o Guy ser meio que o cara que ficou puto vendo que a liguinha tava indo pro ralo, né? Justo ele, né? Eu achei engraçado que ele meio que virou essa visão, que eu até falei na abertura, cara, eu tive um preconceito muito grande com o Jaime logo de cara, porque eu adorava o Ted Kord. Então quando veio esse novo personagem, eu fiquei com birra há muito tempo do Jaime por causa disso, cara. Eu fiquei com uma birra que durou pouco, porque primeiro que eu achei o visual dele foda logo de cara, mas ainda tava com a birra. Mas aí quando eu comecei a ler a mensal dele, passou, porque a mensal era muito divertida, cara. Era um ritmo legal, os coadjuvantes, os amigos dele, a família dele era legal. Eu gostava bastante do título. E começa com esse negócio, né, do mistério. Porque o próprio Guy tá fora de controle. Não é só o Escaravelho que age esquisito perto de Lanterna. O Anel dos Lanternas também age esquisito perto dele, né? Então, os dois ficam descontrolados. E tem todo esse negócio, né, que a gente vê que o Escaravelho tem uma personalidade própria. Às vezes ele toma a iniciativa e não o Jaime. E a gente, nessa versão ainda, a gente não vê o que o Escaravelho fala. O Jaime ouve, a gente vê o Jaime comentando, mas aparece só uns hieroglifos da simbologia lá da raça dele, né? A gente não vê o que ele tá falando de verdade. E nunca mais teve nada místico, então, com o Besouro. Tipo, então, era místico, mas mais ou menos. O começo da mensal faz a gente crer que vai continuar coisa mística, né? Aliás, ela cai muito em contradição. Teve todo esse planejamento de como o personagem ia ser, mas parece que o Giffen e o Jones não se conversaram sobre o que cada um tava fazendo. Porque na mensal mostra a mesma cena dele encontrando esse cara velho e tal, mas mostra ele já ativando ele antes de ir pra caverna, por exemplo. Mostra ele conhecendo uma gangue de pessoas com superpoderes antes de ir pra Crise Infinita. Desconectou um pouco do Batman Origem e deixou uma coisa mais dele mesmo, e né? Tem isso também. Quando ele vai contar a história pros pais, ele fala que ele foi com o Superman e outros caras pro espaço. O Superman não tá nessa parte. Então é bem isso. Alguém percebeu ali que ficar amarrando demais ao Batman não era uma boa ideia, se eles queriam criar uma franquia própria com os personagens. E tem vários personagens meio místicos que eles sentem a energia desse cara velho e tal, fica um negócio no ar. Aí conforme vai seguindo, aí tem toda a origem alienígena, a gente conhece o alcance, né, o reach, que é a raça, né, que eles usam os escaravelhos pra se infiltrar nos planetas, né, tem um hospedeiro e tal, e o Kajira, que ele gritava antes, o Danguete, é o nome do escaravelho. Isso. Porra, que ideia boa! E ele realmente... ele tem magia. O lugar onde ele ficou guardado, onde o Garrett encontrou, tinha magia. E é a magia que mexeu na programação dele e fez ele começar a não ser vilão e a pensar sozinho. Ele é um negócio tecnológico, mas tem um pouco de magia ali, é a magia que faz ele ser diferente. Mas olha só que interessante isso, porque essa é uma versão que me agrada mais, mas eu já ouvi, e eu acho essa versão que eu vou falar agora meio, sei lá, meio esquisita. Mas eu já ouvi que, por ter ficado tantos anos na Terra, o Escaravelho ele se acostumou com os humanos e por isso quis reescrever a sua missão, né? Não queria dizimar a Terra, porque era esse o papel. A gente sabe o que é lorota. A gente é humano e não gosta dos humanos, bicho. Ai, caralho. Não, mas eu acho que pode ser um pouco as duas coisas. Tipo, ele teve essa mística que fez ele mudar o seu jeito de agir e ter uma personalidade e tal. E nisso ele reescreveu o próprio objetivo porque ele mudou. Então, mas aí faz mais sentido só a primeira versão, a segunda não. Eu acho que o negócio... Porque ele não conviveu com os humanos. A maior parte do tempo ele ficou preso mesmo. Por isso que não faz sentido. Não faz sentido. Quando ele conviveu com os humanos, um cara pegou ele e jogou no antimonitor. Grande caralho, como que você vai ficar amigo dos humanos? Mas lá pro número 10 eles tentam consertar alguns furos. Até antes, na verdade. Ele conta mais em detalhe as coisas, aí tem o flashback mostrando ele lá no Irmão Olho, até acrescentam umas cenas a mais. Aí é engraçado porque tem uma cena dele falando com o Batman, aí o Batman... Mas não fala que você veio aqui, fala que você veio com o Superman. Todo mundo confia no Superman. Olha aí. Eles perceberam nada que cagaram, com o retcon, né? É muito engraçado esse diálogo.
E tem uma coisa interessante nessa mensal dele, que surge do nada um cara tatuado, tem uma tatuagem no braço, Peacemaker, que o Giffen, ele quis usar alguém da Charlton, e eu não sei o que ele quis fazer com esse pacificador, porque ele é um cara ex-militar, ele fala que o nome dele é Mitchell Black, que é o codinome do pacificador lá do Lawley, só que esse do Lawley morreu na Crise Infinita, quebrado pelo Bane. Você fala Lawley, eu só consigo pensar no Tekken 3, que tinha o Law e tinha o Lei também. Faz sentido. Mas todos os dicionários online da DC falam que ele é o pacificador original, mas ele não se encaixa em nenhum. Ele é um personagem que não faz sentido. Ele tá lá porque ele tava numa missão na Bialha, ele tá com um uniforme que nunca apareceu antes de nenhum pacificador, e aí ele cai na mesma tumba onde o Dan Garrett encontrou. Então já tem um retcon que era Bialha, né? O Kate Griffith escrevendo, ele vai pôr a Bialha. Mas esses rolês aí de guerra é cheio de gente que fica assumindo a identidade do outro. E aí ele entra em contato com a tumba e ele vê que atrás da tumba tinha tecnologia alienígena, e ele começa a sentir os escaravelhos. Então ele vê que eles são uma ameaça pra Terra e ele fica de olho no Jaime, né? Ele acaba virando um mentor do Jaime. Mas é um pacificador que não faz sentido e ele é totalmente ignorado depois. Ninguém mais cita ele, porque ele fala que é um e usa o nome de outro e não é nenhum dos dois. Era uma reformulação que não foi mais desenvolvida depois. A gente foi esquecida. E aí eles fazem umas histórias bem legais, mas eu sinto falta de uma galeria de vilões pro Jaime, né? Só tem o Alcance e tinha... Eu esqueci o nome da mafiosa. Tem a gangue, né, que eu falei, que é a gangue que não é aquele cenário de gangue que todo mundo é gente boa, embora sejam criminosos, então eles ajudam o Jaime, né? Era a Posse. Certo. E tinha... Eu esqueci o nome agora da mafiosa, que era a tia da namoradinha do Jaime, da menina que ele gostava. E tem todo um rolê da Rich, né? Dos alienígenas. Então, o Alcance, que inclusive a parte do plano era usar o Jaime, fazer o Jaime parecer um salvador e através dele infiltrar o planeta. Lembra aquela série antiga V dos lagartos? É mais ou menos ali. Sim. Eles chegam como salvadores e ninguém acredita. O Jaime é o único que sabe, né? Inclusive é aí que ele entra pros Titãs também. Então, eu ia até comentar, né, que na animação da Justiça Jovem eles usam muito esse plot. Usam, é o plot da segunda temporada, né? A segunda temporada é praticamente inteira, né? É numa história que o Alcance usa o lobo pra uma missão, que aí o Jaime se alia aos Titãs e acaba ficando na equipe. Isso. E eu gostava dele nos Titãs, funcionava. Ele é um personagem que combina com os Titãs. Combina bastante. Que ano é isso, mais ou menos? Só pra me localizar aqui. Isso aí é 2006, É 2007, mais. 2006 é quando começa a revista dele. Deve ser pra 2008, 2009, por aí. 2008, 2009 eu acho difícil, cara, que aí já é mais o final. A gente consegue descobrir agora isso. Com as maravilhas. Que saber, Rede cara. mundial de computadores. Ó, o Rich apareceu pela primeira vez em episódio número 12 em 2007. Então, aí demora um tempo, deve ser pro fim de 2007, começo de 2008 que ele entra pros Titãs. Sim, isso aí. Mas aí a revista começou bem, eu lembro que elogiaram, muita gente gostou e tal, mas ela perde força muito rápido depois que conclui a história do Alcance. Não tem nada forte depois, sabe? Contar uma curiosidade sobre o Rich, que eu acabei de descobrir, o Alcance. Um dos criadores é o Rafael Albuquerque. É John Rogers e Rafael Albuquerque. Ele desenhou algumas edições do Jaime. Deve ter criado o visual deles todo. Legal. E era legal o traço dele no Jaiminho. Aliás, acho que ele era o desenhista fixo no começo, nas primeiras edições. Pelo jeito, sim. Se não me engano, era. Muito bom, muito bom. Ele deve ganhar bastante royalty com Justiça Jovem. Espero que sim. Espero que sim. Injustice também, né? Injustice, inclusive, foi um dos motivos de eu perder a birra com o Jaime, que ele é bem utilizado pra caramba no jogo, cara. Eu minto. E ele é bem legal. O desenhista original é o Cooley Hunter, que é um desenhista que eu gosto também. Cara, o Jaime, vou falar que nem o André pediu, Jaime Reyes. Ele é um personagem que ele se deu muito bem em adaptações, né, cara? Sim, é por isso que eu comparo ele com o negócio da Kamala, de ser um personagem planejado. Porque ele mal estreou, a DC enfiou ele na Justiça Jovem, no Bravos e Destemidos, no Smallville. Ele, em pouquíssimo tempo, em questão de meses, ele tava aparecendo em outras mídias. Vocês lembram que ia ter uma série dele? Que passou o teste de efeito especial no Cartoon, né? Isso. Eu lembro disso. E pra época era legal. Era bom. Parecia ser bom. Era bom. Esse filme quase foi série, né? Tinha um projeto. Eu não duvido que seja legado daquela série ainda, o projeto que foi sendo ampliado. Então, era aquele projeto. Do jeito que a DC é, né? Era aquele projeto, né? Depois o Jaime foi de uma liga, né? Lembra aquela minissérie do Dan Jurgens escrevendo que é com a liguinha cômica se reencontrando depois do dia mais caro? Nossa, é verdade. Que era aquela época que o Max Lord ficava numa banheira de sangue. Sim, porque aquele negócio dele, do poder dele, ele sempre sangrava. Ele usa o poder numa dimensão maior. Ele apaga a existência dele da mente do mundo todo. Então ele fica recebendo sangue
pra não morrer, né? Porque ele fica sangrando enquanto faz isso. E aí só aqueles heróis da liguinha, mais o Jaime, que ele não consegue. E é por isso que eles vão atrás dele, que ele sabe. Que é na época que a Fogo revelam que era uma assassina. Não, isso é do, negócio assim. checkmate do Greg Hook. Ah, é verdade. Mas eles usam bastante. Aí o Jurgen simplesmente ignora que existia duas G e falam que as duas eram uma só. Ah, olha aí. Que beleza, hein? E na mensal do Jaime, no finalzinho, ele começa a namorar com a Tracy 13, que é aquela mina mística lá do Superman. Nossa, que era tipo meio Supergirl com uma roupa preta. É, só que ela é mística, ela é filha do Dr. 13. Ela tá no Justiça Jovem também, eles namoram na série também. Tá. Da hora. E depois, o que teve mais do Jaime? Então, na revista do Gladiador Dourado, tem aquele arco que o Michael tenta viajar no tempo pra salvar o Ted, lembra? Eu lembro disso, eu lembro que aparecem vários. Ele salva, futuros, mas né? fode tudo, né? Vem um Besouro Azul do Futuro, que pede ajuda do Jaime e do Dan Garrett, né? Todos os besouros juntos. Esse Besouro do Futuro, no fim, era o Besouro Negro, que era vilão. E mais pra frente vai ter alguns arcos com esse Besouro Negro, que quando acaba a revista do Jaime, ele vira atração secundária no Gladiador Dourado. E tem um arco com esse Besouro que dá a entender que esse Besouro é o Paco, o amigo dele do futuro, mas nunca confirmaram. Ah, interessante. Deixou no ar aí. E tem o Ted e Lanterna Negro também durante a Noite Mais Densa, né? Que ficou um visual legal. Ficou mesmo. Um dos que ficou, a maioria, né, deles foram legais. Os Lanternas Negros tiveram poucos que não foram muito legais, assim. A maioria era bem legal. E é claro que ele nem vai atormentar o Jaime, ele vai atormentar o Gladiador. Afinal, o Jaime ele nem conheceu em vida, né? É verdade, ele conheceu nessa viagem no tempo. Porque ele vai embora lembrando. Porque ele se sacrifica no final, né? Ele vê que eles fazem um mundo que o Maxwell Lord nunca foi derrotado, então ele controla o Superman e dominou o mundo, né? E aí o Ted aceita se sacrificar porque ele vê que precisa mesmo. Os outros têm a memória apagada, mas ele não. Cara, sempre que a gente fala dessa mensal do Gladiador Dourado viajando no tempo do Geoff Jones, dá vontade de pegar e reler ela inteira. Ela é muito boa. E até quando o John sai, que fica só o Jurgens, depois tem umas edições pelo Rick Remender e tal, todo mundo mantém o nível. Tem umas histórias do Chuck Dixon nessa revista. Tem, e todas são boas, né? Eu acho impressionante. Até os tapa-buraco é bom nessa porra. Sim. Nos 952, né, começa tudo do zero, então não tem Dan, não tem Ted. Vai direto o Jaime. Vai direto o Jaime e começa da origem dele mesmo. A primeira edição mostra ele indo pro aniversário dessa amiga dele, e aí tá tendo uma luta da Irmandade Negra lá do Mosé Malá e tal, com uns mercenários contratados pelaquela mafiosa cujo nome eu esqueço. Uma raiva de esquecer o nome dela. Tem até o Brutale lá, que é inimigo do Asa Noturna e tal, que eles estão lutando pra pegar o Escaravelho. Que o cérebro da Irmandade Negra chega a falar que o Escaravelho é um negócio que existe há muito tempo e ele chama ele de Besouro Azul já. Chama o próprio Escaravelho assim e eles querem pegar ele. Aí no meio da luta, eles estão passando de carro, se envolvem na luta, o Escaravelho se prende no Jaime e ele vira Besouro Azul. E foda-se. Porque sim. Essa mafiosa é a tal da Lady Styx? Não, a Lady Styx é uma vilã espacial que surge lá no 52, que ele começa a enfrentar ela nessa mensal. Então eu não faço ideia de quem seja, é a única vilã dele que eu achei aqui. Cara, eu esqueci. Eu acho engraçado que todo lugar não fala o nome. É a vilã que mais aparece, até porque tem ligação pessoal, porque ela é a tia da namoradinha dele. A grande mafiosa Jorge, né? É isso aí, essa pessoa aí. É lá... Peraí, quase veio. Tem um lá alguma coisa. Cara, é um nome muito simples, eu tô puto por causa disso. Ladama. E eles mantêm nessa mensal quase todo o elenco, meio que rebuta tudo, né? Então volta a ter desde o início a paquera dele com a outra menina, tem um outro interesse romântico que eles inventam aí e tal. Mas esse título era divertido, eles envolvem o Olmec da época, que é quando o Giffen entra, porque o Giffen também cuida desse título, né? E na época ele tava fazendo o Olmec com o Dandidio, então eles acabam interligando bem. Vamos lá, que Ladama é um nome ruim, mas o nome civil dela ser Amparo Cardenas também não ajuda muito, né? Ah, não! Amparo Cardenas. Pior que é um nome comum. Nossa! Amparo.
No fim desse título começa a ter uns negócios espacial, mais que entra essa Lady Styx. Essa Lady Styx é aquela que tinha uma religião no 52, lembra? Que o Adam Strange e a Stellar é uma mina mal enfrentam. E o lobo entra, não tem alguma coisa a ver com isso? Ela tem um visual meio cenobita, assim. Sim, sim. Ela tem um negócio com os novos deuses e tal, mas durou pouco, acho que foram só 16 edições esse título. Durou pouco, 1 ano e meio. É isso. Eu acho pouco. Pouco, né? Mas durou pouco, era o Kate Giffen de novo e tal, mas era divertidinho, mas não vendia. Pro nível dos 952, ele era muito bom, inclusive, né? Sim. O Giffen acaba sendo sempre puxado de volta, né? É pro Jaime. Sim, sempre volta. E nesse meio tempo, a gente tem aquela saga Vilania Eterna, que lá a gente vê no início, quando tem o ataque do Sindicato do Crime, o Lex Luthor deixa o pai do Ted Kord morrer. E aí, nas últimas páginas, que é o Lex começando a tentar ser herói, o Ted idolatra ele, né? Porque o Lex tava tentando comprar a empresa e ele só ia salvar o cara se ele desse a empresa pra ele. O cara não dá, ele deixa ele morrer. E aí no final o Ted quer ele como mentor e tal. Aí o Lex fala, não, a empresa é sua mesmo. Ele tá tentando ser herói, né? E fica esse Ted industrial mesmo, sem ser Besouro Azul. Tipo, só por ter, né? Só por ter, só pra falar que existe o Ted ali, né? Tipo, ele nunca foi Besouro Azul, então ele está vivo, né? Aí vem o Renascimento, que como a gente sabe, era a tentativa da DC de voltar ao que era antes, mas a gente sabe que desde que eles fizeram isso, ficou ainda mais confuso, porque a gente nunca sabe que porra vale e que porra não vale, né? Porque ficou tanto tempo que teve muita coisa que eles fizeram depois que fez sucesso e que desenvolveu de jeito legal, né? Não, e eles mudam de novo as coisas no Renascimento. Eles falam que é pra voltar pra trás, mas boa parte não é nem os 952, nem o antigo, é uma terceira versão. E o Besouro é um desses casos, porque é legal, porque, de novo, Giffen é desenhado pelo Scott Collins, que ele tá desenhando muito bem. Esse eu acho que é o melhor título do Jaimin, inclusive. Começa com ele já em atividade, só que ele encontrou o Ted vira um mentor dele, e nessa versão o Ted já foi Besouro Azul e tá aposentado. Então ele é um cientista, tal, ele anda com o inseto pra cima e pra baixo, usa os óculos que é que nem as lentes do uniforme. Tem duas assistentes que são a Batgirl e a Flash da Liga da Justiça 3000. Caralho. Como assim? Porque sim, do nada elas voltaram no tempo, porque na Liga da Justiça 3000, quando vira 3001, o Besouro, o Gladiador, a Fogo e a Gelo vão pro futuro. Entendi. Nossa, isso vale na cronologia. Vale na cronologia. Caralho. Um dia eu preciso pegar pra ler esse título que dizem que é bem legal. E volta a ter mais elemento místico de novo. Tem o Senhor Destino falando que o Besouro vai destruir o mundo e tal. Ele quer matar o Jaime. Vai seguindo a história, vem o Alcance de novo, como sempre. Eles vê que o Escaravelho tá se fundindo, mudando o sistema nervoso do Jaime. E vai tendo os flashbacks que mostra que existiu o Dan Garrett, mas não foi Besouro Azul. Ele encontrou o Escaravelho, ficou obcecado por ele. Mostra que o Senhor Destino provocou um acidente de carro, que ele cai no mar. E o Senhor Destino fica vendo ele morrer, pro Escaravelho ficar perdido. Caralho, bicho. Deu uma de Walter White. E só que aí nesses flashbacks, o Dan e o Ted eram vizinhos, e o Dan mostrou o Escaravelho pro Ted. E o Ted tava já tentando fazer o uniforme, mas não decidia o nome. Aí ele vira Besouro Azul porque ele viu essa porra. Aliás, uma informação importante que a gente deixou passar lá ainda antes dos 952, quando o Jaime tenta investigar de onde veio o Escaravelho, ele conhece a Dani Garrett, que é a neta do Dan, que ajuda ele a descobrir as coisas. Que era uma personagem legal. Mas aí o Senhor Destino continua atrás do Jaime, tem uns flashbacks que mostram o Nabu, milênios atrás, enfrentando o Arion da Atlântida, que ele usou o Escaravelho e foi controlado pelo Escaravelho e virou vilão. Ele desperta no presente, consegue separar o Escaravelho do Jaime. O Jaime usa o uniforme do Ted por um ar, sem poderes mesmo. Tem um Besouro Azul Maia da antiguidade que aparece também. E rola mais alguma coisa muito relevante pra ele, assim? Ou aí vira aquela coisa mais tipo arco da vez e já se consolida o Jaime? Nessa menção é arco da vez, eles inventam vários vilões. Eu vi que não são famosos, mas ficaram bem legais nos traços de Scott Collins. Dá pra ver que eles tentaram formar uma mitologia maior, mas não funcionou muito bem. Também durou pouco. Entendi. Além disso, aí a gente tem o Ted começando a agir como besouro de novo do nada, né? Porque cada vez mais os títulos foram ficando como era antigamente, né? Teve aquela minissérie que é ele, o Gladiador e o Jaime juntos, né? Ah, legal. Teve Crise Sombria, né? Os dois besouros estão na liga, né? A liga que o John Kent reúne às pressas. O Ted Kord voltou a ser besouro falando que já foi no passado e é isso aí. E é isso. Ninguém fala sobre ele ter morrido ou não. Não fala. Se fala, agora também com tudo que é rebutado, as pessoas até lembram que já morreram, né? Foda. Eu vou te fazer uma pergunta que é o que todo mundo que tá pra ver o filme quer saber. Aquele personagem da Bruna Marquezine existe? Não. Até onde eu sei, não. Inclusive até a tia do Ted, que é a Susan Sarandon, né?
alemã, acho que vai ser no filme, ela foi introduzida agora, que teve uma minissérie que acabou há 1 ou 2 meses, chamada... Dá medo porque chama Dia de Formatura, mas esse é bom. É o Besouro Azul Dia de Formatura, que é uma história que o Alcance ataca de novo, tem uns outros alienígenas. Ela introduz essa irmã do Ted Kord, que é vilã, e introduz a cidade fictícia que é do filme, que é Palmera City. Palmera City. Ah, não. Que nome horroroso. Mais uma vez o Besouro Azul Jaime sendo planejado. Ele é meio Miami, né? É, parece muito Miami. Só que ela é legal porque essa minissérie, como vem ao Alcance, dessa vez tem um diálogo e tem outros alienígenas também refugiados e tal. E ela chama Dia de Formatura porque todos os heróis começam a confiar muito no Jaime, porque ele resolve o negócio mais na conversa do que na porrada. Então tem a Estelar aparece no arco todo, o Superman, né? Eles usam os alienígenas, óbvio, né? E no fim, eles entram em um acordo com o governo da cidade que os alienígenas ficam lá e o Jaime é meio que o cara que vai organizar tudo. Eu acabo de me ligar que o André odiou porque ele é corintiano. Exatamente. Eu acabo de ficar futebol. O nome até que é maneiro. Ah, puta, futebol, ok. E essa minissérie fez sucesso, tanto sucesso que agora mesmo a equipe criativa vai começar uma revista mensal. Então é isso. É que nem o Jaime foi planejado quando foi criado e já rapidamente foi para as mídias. Agora com o filme eles já prepararam todo o terreno para um universo próprio dele mais fechadinho. E com a regra número 1 da DC pra personagem funcionar, né? Com sua própria cidade fictícia. Ah, sim. Porque na DC só funciona assim. É, mas é verdade. Né? Pô, e nem pra mandar pra Hub City? Não combina. Se é um lugar ainda na Califórnia, mantém as origens latinas, né? Ah, mas legal, legal. Então acho que é isso, né? Acho que com isso a gente fechou a história dos Besouros Azuis. Coisa pra cacete, tipo... 7 editoras a gente contou, foi isso? Acho que foram. Aliás, nesse dia de formatura surge um besouro amarelo também. Não, tem vários, né? Se for que nem no desenho animado do Justiça Jovem... Não tem, aquele besouro verde é só do desenho, ele é mó legal, né? Ele é legal, É legal mesmo. Então tem umas variações aí, mas a gente pode falar que são 3 besouros azuis, né? Basicamente, o Dan Garrett. Que é o que importa. É que assim, tecnicamente, o policial que tomou a fórmula mágica não é o mesmo que o cara que é o mesmo. É o mesmo. São dois, E até o besouro negro foi chamado de besouro azul antes, depois foi besouro vermelho também. Aliás, tem, né, alguns ramos, né? Aquela Sociedade da Justiça, logo depois que o John sai, surge uma besoura escarlate, uma mina, que é o mesmo uniforme do Ted, só que em vários tons de vermelho. E como que chama a saga recente da DC que foi no futuro lá? O Future State. O Future State introduz uma viajante no tempo malucaça, é a Besouro Dourada. Ela é a mistura dos dois. E ela tem um inseto que viaja no tempo. E ela é uma personagem divertidíssima. E ela virou coadjuvante do Flash. Ela tem um namoro com o filho do Flash, que é criança agora. Caralho. Ela namora ele no futuro e eles estão sempre... Parece Dr. Who, que tem um caso assim. Eles estão sempre ao contrário, a ordem de um do outro. Pô, mas Besoura Dourada é um jeito legal de homenagear a parceria do gladiador. É legal, é bem legal. Eu gostei muito disso. Muito bom. Porra, então é isso. Sensacional. Eu acho que a gente pode agora, já que tá vendo o filme aí, que vai estrear daqui a poucos dias, né? Quando o programa for ao ar, já uma semana, fechar cada um falando o que espera desse filme da nossa querida Bruninha. Começando por Roberto II. Olha, eu não sei o que eu espero do filme, hein? Lá vem o hater. Não, pior que, cara, eu acho que vai ser... Assim, expectativa pessoal pro filme, eu acho que vai ser um filme divertido, até porque o último trailer eu acho que entregou toda a trama, mas dos efeitos tão bons, pra um filme que teve pouco marketing, tudo, parece que a DC tá divulgando de uma vontade, eu tô achando bem legal. O meu temor é algo que aí não vai do que eu vou achar do filme, é que eu acho que ele vai flopar na bilheteria, porque já existe um momento em que a DC tá de má vontade, que é a galera do Snyderverse tá de má vontade com esse novo universo, e a galera que quer ver um novo universo também não tá muito aí pro Besouro Azul, sabe? Então eu fico com medo. Eu espero que esses lances regionais, tipo, da Bruno Marquezine, o sucesso de Cobra Kai com o Cholo, né, que é o protagonista, tragam um público, até renovem um público da DC no cinema, que eu acho que a DC tá precisando renovar esse público no cinema. E se isso acontecer com o Besouro Azul, vai ser legal, cara, porque ele vai ganhar mais relevância nesse universo que o James Gunn tá criando. Eu realmente espero um filme no nível Sessão da Tarde, é porque a galera vê Sessão da Tarde como xingamento hoje, mas não, eu quero um filme divertido que dê pra você colocar assim numa hora do almoço, depois, que saudade de ver aquele filme. E aí seja isso, sabe? Não precisa ser épico nem nada, só precisa ser um filme que te divirta. Muito bom. E você, Bud?
Eu tenho uma opinião parecida. Eu acho que ele vai ser um filme divertido, tipo Shazam, assim, sabe? Eu acho que tem o lado bom e o lado ruim das cagadas da DC Warner pra ele. Um lado bom é que o fato dele ser um personagem menos conhecido e a Warner ter desistido do filme antes de começar a divulgar, ele deve ser o único filme da DC em 10 anos que não passou por regravação, né? Tem esse lado bom. É verdade. Mas por outro é isso, não tem divulgação, teve a cagada do James Gunn anunciar o fim do universo antigo antes de sair os filmes, eu achei isso imbecil. A birra, que a DC já tá queimada, antes disso mesmo, queimou mais ainda. O Besouro não é conhecido. São vários problemas e até indecisão, né? Não sei se vocês lembram do James Gunn primeiro falou que esse era o primeiro filme do universo dele. Agora estão falando que não é. Ele falou que o Besouro Azul vai ser o primeiro personagem. Aí tem uma galera ficando nessa semântica de que ele quis dizer, falando que é o primeiro personagem, mas não o primeiro filme. Ué, se é o primeiro personagem é porque não é no universo, né? Não tem então, como é ser o estranho. primeiro personagem e não ser desse universo, né? Exato, é muito estranho tudo. Eu realmente acho que a história é cinzenta aí. Aí tem a greve dos atores, é muita coisa dando errada ao mesmo tempo, né? Que aí não vai poder nem divulgar direito. Porque esse é um filme que eu lembro quando saiu o primeiro trailer, eu me surpreendi com o quanto que as pessoas estavam empolgadas. E não só no Brasil por causa da Bruna Marquezine, que eu nem acho que isso influencia tanto. O público desse filme tá pouco se fudendo pra Bruna Marquezine, eu acho. Mas mesmo lá fora, eu achei que o pessoal se empolgou muito com o primeiro trailer de um jeito que eu não esperava. Mas eu acho que até sair já morreu essa empolgação. Então não adianta. Se a Warner investisse um pouquinho, não precisava ser uma puta divulgação, acho que já daria um jeito. E outra, uma coisa burra que podiam ter coordenado com a Netflix, se esse filme saísse junto da última temporada de Cobra Kai, uma coisa alimentava a outra. Verdade. Mas eu acho que vai ser flop também. Eu acho que vai ser um filme muito divertido, mas flop. Mas de pouco sucesso. Mas de pouco sucesso. Eu também acho. E você, André? Cara, assim, eu tenho duas visões. Eu gostaria que o filme fosse muito divertido. E acredito até que ele pode ser. Mas eu tô esperando uma bomba. Eu acho que vai vir uma bomba aí. Vai cair num monte de coisa que ninguém gosta. Naquela família dele lá, tipo, família já dirigindo inseto, assim, sem saber porra nenhuma, sabe? Então, não sei, eu tô com um pé O atrás. pai dele é ex-militar, ó. Não sei, no filme não sei, não falou nada. Aliás, esse é um negócio que eu lembrei agora, que cita nos primeiros números que ele conversa com o pacificador, porque ele é militar, que ele fala que ele serviu na Guerra dos Dominions, é a invasão, né? Porra, que legal eu lembrar disso. Muito Né? bom. Pô, muito bom. Mas assim, eu não tô com muita esperança pra esse filme. Eu vou assistir, eu acho que eu vou me divertir, mas eu acho que ele vai, sei lá, cara, ele é um filme que tá condenado a não ser porra nenhuma. Eu acho que é assim. Infelizmente, a gente chegou no momento da DC onde qualquer filme que ela lance, eu pense isso. Ainda mais um filme de um personagem que ele é muito menor, que é um personagem que, porra, é um Kamen Rider americano, né? Ou latino, depende de quiserem ver. Latino-americano. Né? Mas assim, tipo... Apenas um cara, rapaz latino-americano. Exato. não sei lá, assim, eu gostaria de estar mais empolgado pra esse filme, gostaria que ele fosse melhor, gostaria de torcer pelo sucesso por conta da Bruna Marquezine, de verdade, Eu acho ela uma atriz seria bom tão pra ruim. ela. Não, eu não acho ela uma atriz ruim, não. O Bud nem novela vê, cara. Mas eu tenho um elogio a ela. Ela fala um inglês muito bem. Ah, tá muito bom no trailer, cara. Ela fala inglês muito É um bem. inglês impecável. Isso eu tenho que elogiar. Ela fala bem inglês. Não acho ela atriz ruim, não, velho. A menina desenvolveu um método de conseguir chorar pra qualquer coisa com 5 anos de idade, então... Mas pra chorar com 5 anos de idade, basta lembrar que mora no Brasil. Ah, mas isso daí, você pode ser velho que você chora também, né? Exatamente. Então é isso, assim, não tenho grandes esperanças, vou assistir, espero me divertir, mas o filme vai flopar, vai fazer sucesso praticamente nenhum, infelizmente. Mas e você, Carlos? Fala aí o que você tá esperando do filme, o que você acha que vai ser. Diga aí, abra o seu coração de besouro. O coração azul. Eu meio que acho que tô com vocês, cara. Eu acho que todo mundo tá um pouco parecido, assim. Eu acho que vai ser um filme que talvez seja divertido. Eu não acho que vai ser muito bom, mas pode ser legal, assim. Eu não gostei muito do visual, assim. Todas aquelas cenas da interface do besouro, quando tá vendo, me deu um pouco de vergonha, sinceramente. Parece... A interface é feia. Nossa, cara, parece que eu abri o Winamp, cara. É bizarro. Mas, sei lá, eu tô torcendo pra ser um filme divertido. Eu acho que no Brasil vai ter, sim, uma bilheteria acima da média por causa da Bruna Marquezine. Porque, tipo, sei lá, galera do Pilates sabe que esse filme existe por causa
causa da Bruna Marquezine. Tipo, gente aleatória que não sabe nada sobre quadrinhos, que jamais saberia que é o Besouro Azul, tá citando o filme do Besouro Azul porque vai ter a Bruna Marquezine. A gente subestima o poder da TV aberta ainda no Brasil, cara. Sim, cara. Então. O meu problema com isso não é que ela não seja famosa, ela é famosa pra cacete. Eu só acho que esse público que assiste TV aberta, novela, não se interessa por um filme assim. Então, eu acho que vai se interessar porque tem a Bruna Marquezine. Não se interessaria se não tivesse. Eu acho também. Eu acho que vai ter um pouco o efeito que o Santoro teve em alguns dos primeiros filmes que ele participou lá fora, que a galera ia 300, ver. cara. A mídia só falava do Santoro, por exemplo. Exato. Sim. Pô, até naquele... As Panteras, que teve ele sem mudo, e todo mundo só falava disso. Ele então... sem mudo. Ele sem Ele mudo. sem falar. Sem mudo. Ele entra mudo e sai calado. Ele em Lost, cara. Foi a notícia da parada Lost, de Lost, né? Aquela super participação dele. Mas eu acho que no Brasil vai ter sim uma audiência grande. Eu tô torcendo muito pro filme ser legal porque tanto ela quanto o ator que faz o Cobra Kai são gente que eu quero muito que se dê bem, tá ligado? Então... Sim. O moleque é uma coisa especial do filme que eu acho ele muito carismático. E ele casa muito com o papel, cara. Sim, foi uma boa Ele vai escolha. trazer um carisma pro personagem que ele nunca teve, sabe? Então, eu acho que vai ser legal. E o resto do elenco no trailer pareceu divertido. Aquele tio dele que fala que o Bate é fascista e tal. Eu acho que vai ser legal. Então, tô torcendo. Acho que o filme vai ser um filme legal, médio. Nada tipo, uau, nossa, você viu o filme? Não, mas é tipo, sei lá, pra ir ver com criança, sabe? Essas coisas acho que pode ser A legal. DC deixou a gente numa posição que a gente só pode torcer pra ser legal, né? Mais do que isso, não adianta. Não, mas você não tem nem como ver isso pelo que passou nesse filme, né, cara? Não, e tem a parada também de que a DC agora tá nesse momento de transição que o Roberto falou bastante, e o Bud também, que é tipo, o universo DC do Snyder meio que encerrou, tá naquele momento que a gente não sabe muito bem o que vai ser esse filme, o filme do Aquaman, qual que vai ser, se vai ser já no universo novo ou não. Se for ser, vai ser de um jeito meio amarrado, porque não foi planejado como tal. Pra quem quer ver o universo expandido de super-heróis no cinema, esse filme não é atrativo. Então é ver se o público geral pega uma simpatia pelo filme por causa dos trailers e tal. É que eu acho que o público em geral, eu tô falando do público em geral, tá? Uhum. Eu acho que ele tá cagando disso de Zack Snyder, James Gunn, não sei o quê. Foda-se. Não, geral mesmo sim. Interessa. Mas o problema é, eu acho que independentemente disso, o filme ele já tá pra ser um fracasso, sabe? Infelizmente. Cara, a divulgação fraquinha. A própria empresa desistiu, né, gente? Aí fudeu. Então. Tá tipo o Shazam 2, que mal teve divulgação. Eu acho que ele essa tem vibe. menos divulgação que o Shazam, inclusive. Menos, sim. É que assim, eu entendo ter menos agora por conta da greve dos roteiristas e dos atores. Tem Mas essa já também. tava tendo antes, né? A dos atores tem 1 semana e meia só. Não, então, mas mesmo assim, tipo, pô, a Bruna Marquezine mesmo, ela cancelou tudo que ela ia falar sobre o filme foi cancelado. Pô. Então, mas isso faltando um mês pra estreia, né? Tudo bem, mas é o que eu tô falando de agora. E isso impacta também. O filme não vai ser um sucesso. Não vai. Mesmo que tivesse muita divulgação, eu acharia difícil esse filme ser um sucesso. Mas eu tô torcendo pra ele ser legal. Ele pode ser aquele filme que daqui a 10 anos virou um filme cult, né? Eu acho difícil. Tomara, mas eu acho difícil. É tipo o Rocketeer, que é assim, que não deu dinheiro na época, hoje em dia todo mundo adora. Todo mundo 6 pessoas, né? Rocketeer é aquele filme muito falado. Eu ando nas ruas, as pessoas perguntam, e Rocketeer, hein? Como é que vai aquele filme? Não vejo a hora do Rocketeer sair no McLanche Feliz. Não, mas eu acho que Besouro pode ser ou um filme idiota, que eu tenho esse medo dele ser um filme só Eu um filme acho que idiota. é bem possível. Eu acho bem possível. Ou um filme divertido, leve, num clima até... Fazer bem o paralelo, mesmo climão de um Cobra Kai da vida, sabe? Que é aquela coisa que não é foda, mas diverte pra caramba, sabe? Seria bom. Cara, e pode ser porque toda a estética do Besouro Azul tá aquele neon anos 80, né? Sim, então. Nossa, eu tô torcendo pra eles azul e acertarem roxo isso. pra tudo que é lá, até na roupa das mulheres, velho. Aquele negócio de 80 virando 90, né? Nossa, Eu tô torcendo cara. pra eles acertarem esse tom e não fazer que nem muito filme tem feito, que é mirar e ficar só estética e não conseguir trazer esse clima pro filme. não sabe? virar pastiche, né? Não virar pastiche, exatamente. Mas acho que é isso, né? Então, com isso encerramos a história do Besouro Azul e um leve comentário sobre nossas expectativas para o filme. Então, passa aí pro seu amigo que tá curioso pra ver, por causa da Bruna Marquezine, tá querendo ir no cinema, me indica Pra esse saber podcast quem é o pra Besouro ele. Azul. Pra pessoa aí poder falar no cinema, aí a pessoa do lado ficar, cala a boca, sabe? Então indica já esse podcast sobre a história do Besouro Azul pra pessoa pagar de manjadora. Você sabia que o no primeiro cinema? besouro tomava vitamina? Vitamina faz bem. Tá isso. Vamos para a leitura de e-mails e comentários.
Vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários hoje sobre o programa 181 sobre os 10 anos do filme O Homem de Aço. Para começar, o Laércio Souza Santos, diretamente lá no YouTube, disse: obrigado, galera, eu tinha detestado o filme sem nem me ligar em todas essas falhas e absurdos do roteiro. E graças a vocês agora eu odeio esse filme. Que coisa horrorosa, que filme tosco. Santa Escócia, por que o Nolan não dirigiu? Ah, que isso de nada, Laércio. Pô, é bom sempre apontar e a gente entender por que a gente não gosta de algo, né? Esse filme, né? Enfim, vai saber como seria com o Nolan também, né? E o José Olíntio, lá no YouTube também, comentou: incrível o estrago que o Snyder fez na imagem da DC para o público em geral. Mais incrível ainda foi a Warner não perceber que essa vibe, entre aspas, sombria e realista, fecha aspas, não iria dar retorno. E depois, ainda achando pouco, os caras liberaram aquele lixo do Snyder Cut da liga. Erro em cima de erro e acho que não tem mais conserto. Duvido que o Superman Legacy seja um sucesso de bilheteria, mesmo que seja um bom filme. O público casual encheu o saco da Marvel já, imagina da DC. José, é complicado, né? Eu sempre falei que depois que a Marvel passasse um pouco o hype, era hora da DC aproveitar e crescer, mas você levantou um bom ponto, cara. Talvez a galera ter cansado da Marvel acabe afetando negativamente também a DC de tabela, né? Vamos pro próximo comentário, diretamente do Instagram, onde o Gus C. Board disse: não sou hater nem fiel do Snyder. Ele tem a visão dele para o Superman e respeito. Erro foi a Warner que, na pressa de alcançar a Marvel, caiu no buraco e cavou mais fundo achando que ia ver a luz. Espero que o Gundam equilibre ao DCU. Nem tanto Superman Returns, nem tanto Man of Steel. Gus, é um bom ponto, viu? Eu vou te falar que eu tenho memórias bem positivas de Superman Returns, mas acho que eu não assisto desde antes de Man of Steel. Teria que rever um dia. Olha aí, quem sabe, né? No futuro a gente não faz alguma coisa com esse filme. E o Ederson Medeiros da Silva no Facebook disse: primeiro vocês fizeram um podcast sobre Mulher Gato, depois Lanterna Verde e agora Mano de Estilo. Se eu tinha alguma dúvida de que vocês eram masoquistas, agora não tenho mais. Ederson, e eu ainda vou lá e dar ideia com Superman Returns, né? Vamos segurar que... Calma, gente. E no Instagram, a Thalita MDS, minha amiga Thalita, comentou: o que importa é que Aka viu sem camisa em todos os filmes do Snyder. Não temos como negar, né? É uma imagem assim, é um homem muito bem apessoado, não é mesmo? Então, é isso. E por último, um comentário muito relevante lá no Instagram, onde o Anderson Portugal fez uma pergunta assim, essencial para essa leitura de comentários. Ele perguntou: como faço para ter meu comentário lido no podcast? Olha, Anderson, é muito fácil, vou aproveitar e já explico também para todo mundo que está nos ouvindo e não sabe. Você pode ir diretamente no mansãon.com.br, no post do último podcast, e comentar ali o que você quiser. A gente sempre tá mandando uma olhada por ali. Você pode também em qualquer uma de nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, até nos cortes do TikTok, a gente tá pegando também em qualquer plataforma. Então você pode comentar por ali, mandar inbox no Instagram ou também mandar um e-mail pra gente, como fazer os antigos astrolopitecos. Você vai lá, escreve mansãon@mansãon.com.br e manda um e-mail pra gente fica muito feliz, porque agora o e-mail é como, sei lá, 10 anos atrás recebeu uma carta, agora receber um e-mail também é uma coisa assim, que dá até um quentinho no coração. Então agradecemos a quem fizer isso, tá bom? Então obrigado pela pergunta, Anderson, obrigado pelos recados a todos e vou deixar vocês agora com o jabás. E vamos pro jabás então, começando por ele, Roberto II. Bom, para quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/A Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia de quadrinhos, cinema, videogame, série e tudo mais. Também tô com meu pequeno projetinho que é o Eu Te Amo, Doutor Zaius, que toda terça-feira a gente comenta episódio a episódio de Os Simpsons. É isso. Muito bom. E você, Leonardo Vicente, como as pessoas podem te encontrar e o que você tá fazendo por aí? Eu tô confuso porque hoje eu sou o segundo. Isso foi mais confuso ainda. Visita lá o falaanimal.com.br, que tem matérias, muita notícia de quadrinhos e outras nerdices. Nas redes sociais tá como Fala Animal, menos no Twitter, que é X agora, ou não é, não sei, mas seja lá o que diabos for, vai estar sendo destruído mesmo, mas lá é Fala Animal site. E tem também o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Muito bom. E André, quem precisar de um podcast editado no Capricho, tiver um projeto aí, como que entra em contato com você para dar vida a esse projeto? É só mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com, me escreve o que você pretende, me diz aí
o que você quer. Você já tem um podcast? Você quer fazer um podcast? Vamos trocar aquela ideia que eu te passo o caminho do podcast e a gente faz algo muito, muito legal, beleza? E claro que a gente tem muita coisa além do podcast, né não, Carlos? Então fala aí, o que é o Mansão N para as pessoas? Pô, além desse podcast, o Mansão N é um portal que você acessa lá no mansãon.com.br para encontrar um mundo de informações e conteúdo sobre o universo do Batman e da DC e tudo que tem a ver com o Homem-Morcego, além da nossa fabulosa loja, onde você pode encontrar nossos produtos, camisetas, merchandising geral, canecas. Aí você dá aquela ajudada no Mansão N. Então entra lá no mansãon.com.br. Pô, muito bom, né? Pô, Mansão N é foda, só coisa legal. E, obviamente, que além deste portal maravilhoso, você pode encontrar o Mansão N em todas as redes sociais, como Mansão N MW. Vai lá, Mansão N MW, você vai achar a gente bonitinho para você ver, ler e escrever pra gente o que você quiser. E também tem a gente no YouTube, vai lá youtube.com/Mansão N para muito mais conteúdo, que tem todos os nossos podcasts lá. Quinta-feira um podcast novo, outra quinta-feira um podcast antigo. Então vai lá para você conferir, tem nossas lives, tem um monte de coisa. E o melhor de tudo, por favor, quando você for comprar na Amazon, use o nosso link, que assim a gente ganha uma comissãozinha bacana. Não muito bacana, mas é uma comissãozinha que ajuda muito a gente. Ajuda bem. Pô, sempre ajuda, né? E o link tá no topo do portal, é só você entrar em mansãon.com.br, vai ser uma das primeiras coisas que vai aparecer na sua cara, vai ser o link da Amazon pra você utilizar e poder comprar o que você quiser. Pode ser gibi, pode ser filme, DVD, se alguém ainda compra essas coisas, né? Mas fica à vontade pra comprar e não esquece de ir pelo nosso link, hein? Então clica nele e já coloca nos favoritos pra você não esquecer. Isso aí, então muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Falou! Programa editado por Pancera Áudio.